Boa noite a todos. Nós estamos já nos situando para iniciar a nossa live de hoje, somente finalizando uns ajustes. E todos que já estão conosco, os outros que vão chegando, possam se sentir acolhidos. Então, sim, uma boa noite a todos. Estamos chegando no início do nosso evento de hoje, que é com muita alegria que novamente temos conosco a presença do nosso companheiro Tato Save, do Brasil, que já esteve anteriormente conosco virtualmente, que já é conhecido pela maioria de vocês, pelo seu trabalho de divulgação do Espiritismo. Nossas boas-vindas a você, Tato, receba de todos nós nosso calor, nosso amor, nossa fraternidade, os membros dessa sociedade, mas também os membros da sociedade, podemos dizer universal, que hoje em dia nós somos uma sociedade apenas dentro da lei da fraternidade universal, que todos nós possamos te dar as boas-vindas nestes momentos felizes, onde que existe o isolamento físico para a maioria de nós, porém não existe o distanciamento espiritual, o distanciamento pelos nossos corações. Isso é muito bonito de ver, de saber e de sentir e viver. Então, se por acaso alguém não conhece o Tato, nós vamos fazer uma breve apresentação. Tato Save reside em Bauru, São Paulo, atua no Centro Espírita Chico Xavier e Centro Espírita Irmã Catarina, em Bauru. É palestrante espírita nacional e internacional, dirigente de reunião mediúnica e profissionalmente cirurgião dentista. Tem uma larga folha de trabalho, de serviço, de doação, e que é muito bonito de ver e também aprender. E com isso, damos as boas-vindas a você, Tato. Seja muito bem-vindo no meio de nós. É com você a palavra. Somente lembrar, antes de tudo, que nós também vamos estar trabalhando com perguntas e respostas. Então, no decorrer da fala do Tato, podem ir passando as perguntas que a gente vai estar trabalhando juntos. Não é, Tato? Com Exatamente. você. Ivanese, minha amada irmã, muito obrigado pelo carinho com que sou recebido sempre nessa página, nesse centro aí no Reino Unido. Muito mesmo obrigado a todos os que estão conectados conosco e vamos nessa 1h, 55 minutos estarmos juntos para discutir esse tema que está aí na tela, o sono e os sonhos. Eu recebo com todo esse carinho, minha irmã, e retribuo a você tudo que eu possa emitir. Gostei muito do que você disse, separados momentaneamente, fisicamente, mas espiritualmente sempre conectados. Jesus disse que sempre estaria conosco e Deus não permitiu que essa separação fosse plena, porque em pensamento, em sentimento, estamos conectados sempre. Mas vamos obedecer às regras que está exigindo o nosso planeta, nossa humanidade nesse momento, para a gente fazer o melhor para a nossa saúde e para a nossa vida, tá bom? Muito obrigado mesmo, fiquem conosco, o assunto é muito interessante. Gostei muito do que foi comentado, do que foi oferecido, e Kardec traz isso para nós, essas informações sobre o sono e os sonhos. Quem tiver dúvida durante a palestra, como a Evanise comentou, faz perguntas, elas vão ser anotadas ali, e no final, podendo esclarecer, farei com todo o meu carinho, todo o amor, tá bom? Deixa eu esclarecer, Tato, você prefere as perguntas no final ou tu queiras que eu te interrompa caso venha alguma pergunta? O que fica melhor? Como você preferir, mas se eu disser algo... Vamos fazer assim, quando eu vou sair de tela, quando eu entro em tela é porque tem alguma pergunta. Tá bem? Excelente. Okay. Ótimo assim eu já fico mais atento. Porque às vezes vão colocando textos ali embaixo, mas eu não posso prestar atenção o tempo todo. Então, você entrando, eu interrompo para a gente fazer uma pergunta, tá bom? Pessoal, o sono e os sonhos. Isso é muito interessante e muito importante porque foi tratado no Livro dos Espíritos e nós espíritas sabemos que Allan Kardec comenta que o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Ou seja, toda a nossa doutrina, todo o ensinamento está contido nesse pilar, o Livro dos Espíritos, e é nele que nós vamos nos apoiar. Mas também relacionar a histórias da nossa vida, a histórias que estão até fora da literatura espírita, para provar a veracidade desses fatos, do que eles estão afirmando. E muitas questões até científicas que foram
pronunciadas depois do lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, a primeira edição, mostra que o Livro dos Espíritos sabe o que está falando e não está caindo em contradição, mesmo com descobertas científicas pós essa data, tá bem? Como a Evanise comentou, eu sou dentista e segui o caminho do meu pai. E o meu pai, enquanto estudante, ele estudou em Araçatuba, aqui no Brasil, ele fez uma pesquisa, acompanhado de alguns professores e colegas, que verificava qual das 3 necessidades fisiológicas fundamentais de um ser mamífero, ou de um ser humano, mas não poderia pesquisar assim com um ser humano, então escolheram ratos, os mamíferos também, o que era mais fundamental à nossa vida? Se era dormir, comer ou beber a água, né? Se alimentar ou beber. Então, como que faria-se essa pesquisa? Bom, primeiro, eles isolaram grupos de rato, aproximadamente de 30 a 50 cada grupo, e fazia com que cada um dos 3 grupos se privasse de uma dessas 3 necessidades. Um grupo ficou sem o alimento, tinha água à vontade e o tempo para dormir à vontade. O outro ficou sem a água, tinha alimento à vontade, o sólido, e tempo para dormir à vontade. E um terceiro grupo não tinha alimentos à vontade, tinha água à vontade, mas não poderia dormir. Alguma alteração era feita, chacoalhava a gaiola, um barulho, uma perturbação que os assustasse, e eles então não tinham tempo, 1 minuto sequer para dormir. Eu pergunto a vocês, e logo já darei a resposta, não estou podendo ouvi-los, qual dos 3 grupos vocês acham que mais sofria a ausência de uma dessas 3 necessidades? O grupo que não comia, o grupo que não dormia ou o grupo que não bebia água? Bom, a resposta é bem fácil de perceber, é o grupo que não dormia. Aquele grupo dos ratos que não dormiam padeciam muito mais rápido. Todos, é claro, que não sobreviveriam. A longo prazo, sem essas necessidades, eles não sobreviveriam, como nós também não. Portanto, os 3 são fundamentais. Porém, aquele grupo que não dormia, na primeira noite de sono, na segunda, já paravam de comer também. Então, se somava o problema e eles não sobreviveriam muito tempo, tornavam-se muito agressivos, perturbados psicologicamente. O que mostra para nós que é uma lei de Deus que se impõe da necessidade do sono. Nós passamos quase que 1/3 da nossa vida dormindo e o outro tempo em vigília, como estamos fazendo agora, acordados. E essa necessidade que Deus impõe é por algum motivo muito importante, muito maior, e é aqui que Kardec vai tratar. Eu achei interessante trazer essa pesquisa para mostrar para nós que nós não temos como fugir dessa realidade. Não é algo que nós podemos optar entre sim ou não. Nós temos como lei de Deus, e lei de Deus se cumpre, é perfeita, não tem como escapar dela. Então, só para curiosidade, se alguém quiser saber, o primeiro grupo, então, foi o que não dormia, o segundo grupo foi aquele que não bebia, e o último grupo que menos era lesado era o grupo que não comia. Portanto, dá para esperar o almoço que atrasou um pouquinho, não precisa brigar com a mamãe, dá para esperar tranquilamente, com todo o amor, com todo o carinho e paciência, para o nosso lar ser o mais harmonia possível, tá bem? Então, do grupo que não dormia, eles padeciam muito mais rápido, mostrando para nós há uma necessidade do nosso corpo físico de dormir. E não é só para uma coisa ou para outra. Várias situações fisiológicas ocorrem durante o nosso sono, como, por exemplo, até o próprio aprendizado de uma informação que foi dada. Quando você vê uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, você nota que o carro, para encher o tanque, e nem tanto para encher o tanque, mas para trocar o pneu, por exemplo, ele tem que estar parado. O carro não pode fazer isso em movimento. É a mesma coisa com o nosso aprendizado. Nós vamos estudar aquela matéria, vamos aguardar um certo tempo, remexer naquele assunto para informar ao nosso cérebro que nós queremos guardar aquela informação. E no dia seguinte a mesma coisa, e depois a mesma coisa, mas esse processo de armazenamento se faz durante o sono, como do exemplo do carro ter que parar para mexer no motor. Não dá para fazer em movimento, como fazemos outras coisas, de gestão em movimento, pensamos em movimento, acordado, é o que eu quero dizer. Então, certas coisas é necessário que exija este momento de sono, de dormência, que é muito importante. Caso venha-se a diminuir horas de sono, nós teremos, por exemplo, hipertensão arterial, isso é informação da medicina, estresse, fadigas nervosas, neuroses,
não é? Depressão, ansiedade, tudo se agrava, tudo se complica na ausência do sono. Tudo isso, pessoal, é para mostrar um fato, uma realidade. O Livro dos Espíritos não tratou exatamente dessa capacidade que nós estamos comentando agora, mas ele sabia da necessidade e informou Allan Kardec, nosso codificador, todo o processo espiritual que ocorre conosco quando estamos dormindo, quando nosso corpo repousa. Nós, na verdade, não estaremos dormindo, é o nosso corpo só que dorme, e o espírito não precisa de sono, ele não descansa, né? Então, pessoal, já que estamos aqui na parte científica, vamos entender um pouquinho o processo, porque nós não podemos, espíritas, sermos bobos e achar que tudo é espiritismo, tudo se explica pela doutrina, ou que é somente aquilo que está acontecendo. Eu vejo impulsos muito fortes e belos quando alguém entra, parece que para a doutrina espírita, e eles até nos acusam, entre aspas, de dizer, vocês têm mania de caridade. Não é que nós temos mania de caridade, nós sabemos que a caridade é o que nos serve para evoluir, e nós servindo, ela retribui com a nossa diminuição dos vícios, da nossa ira, das nossas problemáticas que temos, e vai dando espaço às virtudes. Então a caridade é um processo que nós fazemos e queremos sempre fazer. Mas também, por outra contrapartida, muitas vezes ao entrar para a doutrina espírita e nascer a situação boa da caridade, acontece das pessoas tentarem explicar tudo pelo espiritismo. Tudo é explicação. Então acontece uma coisa, um sonho, um significado de sonho já é dado. Não pode fazermos assim, porque ficaremos muito limitados, pendentes, tendenciosos para um lado ou para outro. Vamos nos conscientizar de que o conhecimento se faz também pela ciência, se faz pela espiritualidade, se faz por tudo que são meios, todos os meios que podem nos oferecer algo a aprender. Então, na questão da ciência, resumidamente, é claro que tem pessoas assistindo, médicos, que vão muito mais a fundo, mas não é o interesse nosso aqui, e nem eu tenho essa capacidade. Mas quando nós dormimos, muitas pessoas chegam a afirmar que não sonham. Falar, eu não sonho. Não, eu não sonho, eu nunca sonho. Ou uma vez ou outra. É um equívoco esta informação. Todas as noites nós sonhamos, porque entramos numa fase do sono chamada fase REM, que é o Rapid, né? Eyes Movement. Perdoe a minha pronúncia. Eu fico até acanhado de falar perto da Ivanise, tão bela pronúncia, que às vezes ela até pelo hábito fala em inglês conversando comigo. Mas aqui, quer dizer, é o movimento rápido dos olhos. O que significa isso? Eu já observei isso no meu filho. Quando ele estava dormindo, em alguns momentos, o olhinho dele ficava fazendo um movimento bem rapidinho, assim, para um lado para outro, tipo um giro. E este movimento significa que ele está na fase REM do sono, ele está sonhando. Todas as vezes que entramos na fase REM, nós sonhamos. E outras coisas acontecem no nosso corpo. Por exemplo, nessa parte, nós temos intensa atividade cerebral. É mais ou menos 20% do nosso sono, do tempo do nosso sono. É o movimento rápido dos olhos. Os músculos, né, estão completamente, às vezes, em movimento, assim, é o momento que nós estamos, nós nos movimentamos, é um momento que nós temos sudorese, muitas vezes temos uma ejaculação durante a noite, que é a poluição noturna, a respiração torna-se rápida e irregular. Será que é porque eu estou sonhando com alguma coisa perturbadora? Pode até ser, mas pode ser um processo natural do nosso corpo. Aqui, aumento da pressão arterial, pelo aumento da frequência cardíaca. Então, tudo isso, pessoal, acontece fisiologicamente. Nós estamos dormindo, entramos na fase REM do sono e sonhamos. Tá bem? E essa parte que eu comentei principalmente serve para organização do aprendizado e da memória. Quando nós saímos da fase REM do sono, nós não sonhamos mais. Neste momento, o nosso corpo está completamente imóvel. E é nessa fase que ocorre todo o descanso do músculo estriado esquelético. A musculatura que nós temos voluntariamente capacidade de mexer. Não os músculos que fazem espasmo, como o músculo da digestão, né, ou do coração. Mas o estriado esquelético, o músculo do bíceps, das coxas, aquele músculo Esses músculos descansam na fase
não REM do sono, que quando não estamos passando por isso e não estamos sonhando. Mas a fase REM do sono, ela não acontece assim, você dorme, entra, por exemplo, na fase REM, fica lá um tempo e sai dela e depois o outro tempo sem e acorda. Nós entramos e saímos, entramos outra vez e saímos, entramos outra vez e saímos, várias vezes à noite. E cada vez que nós entramos na fase REM, um novo sonho surge. Será que pode haver uma continuação do sonho anterior? Eu não tenho essa informação. Acho que até que pode ser que continue, ou que a gente sonhe o mesmo sonho de um outro modo, mas novos sonhos com certeza acontecem. E aqui já tem uma explicação, porque muitas vezes nós acordamos e falamos, será que eu sonhei com a minha mãe e ela estava encarnada, ou a minha prima, e de repente eu não estava mais na casa dela, eu já me vi, eu já estava lá na praia. O que é isso? É que quando acordamos, quando sonhamos, o nosso cérebro ele quer nos dar uma organização. Nós funcionamos assim. O cérebro ele não permite que nós fiquemos sem uma certa lógica. Se eu começasse a falar coisas aqui sem sentido, fugisse do tema, falasse coisas que vocês não estão entendendo, o que o cérebro diria para vocês? O Tato tá louco. Acho que ele tomou alguma coisa, deve ter tomado uma droga, ele não está falando coisa com coisa. Essa seria a resposta que o cérebro daria para vocês, mas não faria com que vocês ficassem sem entender e está tudo bem. Por isso, então, que os nossos sonhos, às vezes, que são variados, tentam ser unificados num só e não tem pé nem cabeça. Não é uma explicação somente espírita, que tem a parte da lógica, tem a parte, é claro, que você encontra com a família, isso dá um desfoco às vezes, que ela encontra com alguém que morreu, que traz uma informação boa, como nós vamos ver muitas vezes aqui, em histórias que nem são da literatura espírita, tá bem? Então, fiquemos bem entendendo nessa questão. Nós, fisiologicamente, sonhamos e temos essa possibilidade, sempre, vou pegar só aqui o livro dos Espíritos que eu quero ler uma questão com vocês, ok? A partir da questão de número 400 do Livro dos Espíritos, vocês vão conseguir entender ou ter o contato que Allan Kardec trouxe para a gente dos sonhos, ou do sono, de toda essa condição. Deixa eu só colocar aqui, eu não deixei muito bem na página, mas ela está aqui, ó. Já estou na 400. Já vamos ler juntos agora aqui, ó. Aqui está. 3, aqui está... Aqui sim. Então, é o capítulo que Kardec trata da emancipação da alma. Emancipação da alma, nós às vezes chamamos de desdobramento, quando o nosso corpo fica dormindo, pela necessidade fisiológica que vimos, mas o nosso espírito, que não tem matéria, não precisa desse sono, desse descanso. Muitas vezes o nosso espírito sai e vai realizar grandes trabalhos no mundo espiritual, ou obter informações importantes para ele, ou se relacionar com o que quiser. Algumas pessoas falam, o que será que eu estou fazendo na hora que eu vou dormir? Alguns falam assim, eu não sei, eu tenho medo de imaginar. Não, você deve estar fazendo muito logicamente o que você gosta de fazer. O que você está fazendo durante o dia? Você gosta de que assunto? Você lida com o quê? É isso que você deve estar fazendo no mundo espiritual, nessa hora. Ninguém te obriga a nada, você vai onde você quer ir. Você mantém o teu livre-arbítrio no mundo espiritual. Você nunca perde isso, tá bom? Então, Kardec perguntou na questão 401, assim, na 400, o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Então, nosso espírito, quando vai reencarnar, ou mesmo já durante a encarnação, ele fica feliz de estar encarnado? Essa pergunta tem a ver com o sono e os sonhos. Resposta. É como se perguntasses ao encarcerado se ele se agrada em ficar no cárcere. Olha que resposta forte. Você acha que um homem preso, uma mulher presa, um encarcerado fica feliz lá dentro do cárcere ou ele preferia estar na casa dele ou passeando com liberdade? É a mesma coisa. Nós somos espíritos livres. Nós não fomos criados para ficar confinados e presos a um planeta. Precisamos dele para poder evoluir, para poder melhorar. Mas nós, quando morremos, ou até na emancipação da alma, nos libertamos desta condição e seguimos nossa vida no mundo espiritual. Então ele diz que é como um homem preso que no cárcere não fica feliz. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação.
E tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro é este. Então, quanto mais o planeta é inferior, quanto mais nós, mesmo dentro do mesmo planeta, somos seres muito inferiores, mais queremos essa libertação, almejamos essa liberdade, ainda que provisória, durante o sono. Na questão 401, Kardec foi bem específico. Durante o sono, a alma, ou o espírito, a alma, repousa como o corpo? Belíssima pergunta. E a resposta é não. Tem mais coisa, mas ele já se posiciona. Repousa? Não repousa como o corpo. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Agora sim começou a ficar claro. Então, ele não fala que é somente isso. Ele não relata, aliás, ele vai relatar o contrário daquilo que ele vai falar. Tem coisas que não são da espiritualidade, são coisas da fisiologia, da tua cabeça, da tua memória, que está bagunçando. Mas quando dormimos, é um fato que afrouxam-se os laços do corpo físico que prende o espírito, ligado ao perispírito, como sempre, e nós podemos ir para qualquer lugar. Eu estou falando aqui com pessoas, por exemplo, lá da Inglaterra, e eu posso, durante essa noite, visitar vocês presencialmente. Não vai ter coronavírus, não tem perigo. O espírito não pega Covid, nenhuma outra doença. Mas eu posso estar com vocês, conectados em espírito, durante as horas de sono. Nós temos que combinar um pouquinho o horário do fuso aí, para estar junto os dois. Um dorme aqui mais cedo, outro dorme aqui, mas nessa faixinha a gente está junto. E podemos nos relacionar. Mas, às vezes, de tanto pensar e tanto falar de vocês, eu penso estar ali, quando, na verdade, não se confirmou que eu não estava. Então, é muito claro, é muito lógico esse posicionamento. Mas eles podem responder o que quiser, a gente não tem como provar. Será que não tem como provar mesmo? Eu vou dar um exemplo já, que nós vamos ver o que acontece. Na questão 402, Kardec pergunta: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Veja que Kardec não quer aceitar de mão beijada, ele está nos defendendo. E quando você pergunta sobre a verdade, não tem perigo nenhum, a verdade não entra em contradição, ela é uma só. E ela não precisa de defensores, ela é a verdade. A mentira que precisa de defensores, a falsidade que tem que ter subterfúgios para conseguir se explicar e se sustentar por uma certa quantidade de tempo. Mas uma hora ou outra ela falha, se prova que ela não consegue bloquear todas as arestas. Porém, a verdade não. Então Kardec pergunta: como que eu posso julgar essa liberdade que foi dita na questão anterior durante o sono? Olha essa resposta: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília, acordado. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Isso acontece muitas vezes. Você tem uma informação, lembra de um passado, aquela informação é para te ajudar, por isso que às vezes lembramos, nem sempre podemos lembrar, na maioria das vezes não é conveniente lembrar. Então ele continua: dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Ele diz: engana-te, é a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado e no futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer de outro. Puxa vida, ele está dizendo que a gente pode entrar em contato com outros espíritos. Será que é possível, pessoal? Será que isso é verdade? Bom, eu vou contar uma história para vocês. Vá atrás, não acreditem em mim, busquem se isso é verdade. Não está na literatura espírita, está na literatura mundial. É sobre Dante Alighieri. Dante Alighieri, nós sabemos, ele escreveu aquela obra-prima, a Divina Comédia. Só que a Divina Comédia é uma obra póstuma. Já foi lançada quando Dante já tinha desencarnado. Ela foi escrita entre 1304 e 1321. Dante era católico, olha que interessante isso.
e narra de forma fascinante as viagens espirituais que fazia enquanto ele dormia. Ele próprio, durante o sono, ele tem muita inspiração e escreve aqueles níveis de inferno. Quem leu sabe bem o que é. Conduzido por mentores espirituais, visitou diversos planos do mundo invisível. Ah, tudo bem, mas isso não prova nada ainda. Eu acho que você está tentando justificar... Não estou dizendo nada que isso que é a prova. A prova vem agora. O Dante já tinha escrito a primeira parte da Divina Comédia, já até lançado essa parte, só que tinha uma segunda parte que ele escrevia e guardava em secreto. A família sabia que ele estava escrevendo. A esposa, os dois filhos, os filhos chamava Jocopo e Piero. Inclusive, se alguém aí está grávida para ter um filho, olha que nome bom, Jocopo. Aí você pode pôr o apelido dele de Jocopinho, né? Mas vamos em frente. E aqui acontece de Dante morrer, desencarnar, antes de lançar essa segunda parte. Então toda a família, querendo encontrar, sabendo que muitas pessoas tinham interesse, procuram pela casa onde estava esse manuscrito, esse livro, essa obra que o Dante, o papai, escrevia. Os meninos procuram em todos os cantos da casa, falam com amigos se havia guardado, não havia meio de encontrar, ninguém sabia nada, Dante não tinha deixado essa informação. Passado algum tempo nessa busca, olha o que acontece. O Jocopinho, sonha com Dante, com o pai, e diz que neste sonho, Dante aparece com roupas claras, uma certa iluminação, acompanhado de outros seres também iluminados, e diz para o filho: filho, vocês estão procurando a obra e ela não está guardada onde vocês estão querendo encontrar. Você vai precisar ir lá naquele quarto do fundo, onde o papai tem aquelas coisinhas dele, retira o guarda-roupa da frente, ele vai estar até parafusado ali, você tem que tirar, e quebra a parede, tem uma marca na parede já que o papai tinha feito, está escondido ali atrás. Está envolvido dentro de um saco plástico, lá está a segunda parte, que eu quero que você entregue para fulano de tal, e ele vai publicar e tudo mais. Mas não faça isso sozinho, filho. Chame alguém, chame alguma autoridade, chame um prefeito, um xerife, alguém para olhar, para você ter testemunhas que você não roubou, que não escreveu, que aquilo é do papai mesmo, e que você contou isso. E é que eles fazem isso e encontram, pessoal. Eles encontram esse pergaminho, esse escrito... Pergaminho não, né? Esse manuscrito do Dante. Então eu pergunto a vocês, que explicação vocês que são contra, acho que aqui ninguém é contra a doutrina, mas que explicação eu poderia dar sem que fosse essa que o filho, quando dorme no sonho, encontra o próprio pai e fala? Essa informação, muitos podem dizer, estava no subconsciente dele. Não estava no subconsciente. Está no subconsciente quando você sabe da informação, não lembra dela, mas ela está guardada lá, e aí você retira. Não, ele não sabia, ninguém sabia. Então não dá nem para apelar para essa argumentação, estava no subconsciente. Não, ele encontra o pai. Ele viveu uma realidade espiritual. Isso é um fato. Isso está na literatura, pode procurar aí na internet, mas procurem mesmo, para não parecer que eu estou criando uma história. E isto mostra para nós um fato. Ele realmente existe. Ele encontrou alguém. Olha que comentário mais valioso de Allan Kardec. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na nossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão em livre relação com o mundo dos espíritos. Por isso que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância em encarnar entre vós. É como se falasse, você vai ter uma prisão domiciliar, vamos supor, você tem que dormir na cadeia, mas durante o dia você pode ficar livre. Tá bom, então eu aceito. Porque se fosse para ficar encarcerado lá o tempo todo, não dá. Então, isso, pessoal, é o que Kardec está dizendo. Os espíritos mais elevados é um alívio para eles esse momento, a parte do sono, a hora que eles vão se libertar. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhe abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio, que é a morte, é o mundo espiritual. Então, já vamos fazer uma observação.
Ai, será que dói para morrer? Você tem morrido todas as noites, meu amigo. Toda noite a gente dorme, é quase que se fosse aquilo. Não dói em si o ato da morte, dói mais a doença, o corpo físico que teve algum problema. Mas não necessariamente é um fato. Muitos relatam uma passagem tranquila, quando dorme, acorda no mundo espiritual e estava desencarnado. Então, isto que a gente observa todas as noites ao dormirmos, nós sonhamos, e esses sonhos muitas vezes são as lembranças do que aconteceu no mundo espiritual, e nós temos aqui um relato. Agora, sonhamos todas as noites que dormimos, isso é um fato. E pode dizer também que os espíritos dizem assim: o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, alguns afirmam. O que quer dizer isso? Que nem sempre lembrais do sonho que teves, ou de tudo o que havia visto enquanto dormia. Essa informação, pessoal, também é dita pela ciência, como já comentamos, que toda vez que dormimos sonhamos. E se não lembramos, é que eu não lembrei, mas que eu sonhei, porque faz parte da minha fisiologia. É como se eu falasse que eu me alimentei e não passei por uma digestão, porque não ouvi meu estômago roncar. Não. O meu estômago muitas vezes faz aquele barulhinho da digestão, ou quando está com fome, mas não significa que não está havendo digestão se eu, por acaso, não ouvir nada. Então é um fato da fisiologia, tá bem? Agora, muitas vezes eles dizem assim, ó, temos sonhos malucos. Que sentido tem isto? É chamado de burburinho psíquico. Essas informações também, pessoal, eu estou usando deste livro, ó, O Sono e os Sonhos, de Severino Barbosa. Ele é muito confiável porque se apoia muito na doutrina espírita de Allan Kardec. Bom, a doutrina espírita é o que Kardec trouxe, mas muitas pessoas começam a se desvirtuar por aí, começam a falar, sendo espíritas do passado, se aproveitam disso para falar um besteirol por aí, né? Então, Allan Kardec nos afirma isso aí. E esse momento, o nosso cérebro, ele está, muitas vezes, reorganizando o que vai ser armazenado na memória, o que vai ser guardado no nosso córtex, ou o que vai ser desprezado. Porque muitas das coisas, o cérebro conclui que ele não precisa guardar com ele. Imagina você, eu peço o telefone, por exemplo, da Ivanice, a nossa companheira aqui. Precisa passar o telefone dela para mim, precisa falar com ela. Tá, qual que é? E você me fala, eu digito, tá bem. Tá ocupado. Vou ligar de novo. Eu tenho aquilo na minha memória ainda. Tá recente. Eu ligo de novo. Até que oi, Ivanice, tudo bem? Eu tô confirmado a nossa palestra, tá feito. Só que depois passam 2 dias, se eu precisar falar com ela de novo, possivelmente eu não me lembre do telefone. Porque o meu cérebro falou, ele já usou, não mexeu mais, vamos guardar isso não, deixa pra lá. Agora, se todo dia eu fico ligando pra Ivanice, para conversar com ela, para perguntar algo para ela, o meu cérebro vai falar, é melhor se memorizar isso aí, porque vai ficar toda hora perguntando, toda hora tendo que abrir o caderno. Ele naturalmente guarda. E este manipular acontece dependendo do que nós tivemos durante o dia de atividades. Com certeza, já aconteceu comigo e deve acontecer principalmente com vocês que moram num país de língua estrangeira. Quando eu vou, por exemplo, e já tive algumas vezes, não muitas, mas eu já tive 4 vezes nos Estados Unidos. E muitas vezes eu ficava um tempo menor ou um tempo um pouquinho maior. Eu passava a sonhar em inglês. Eu falava alguma coisa durante o sonho com alguém em inglês. Eu falava, mas por quê? É porque o meu cérebro está lidando com aquele idioma todo dia, eu estou tendo que aprender e ele mexe. Não é que, na verdade, eu encontrei americanos espirituais. Não é que, na verdade, eu estava falando com pessoas da minha família em inglês, porque eles estão treinando também. É essa confusão que eu não queria que fizéssemos, sendo espíritas, usarmos o bom senso, como o codificador pede, usarmos a lógica, usarmos o raciocínio, e não em si. Eita. Sabe aquele... É um chiadinho do microfone, não sei. Bom, se precisar eu troco aqui, tá, pessoal? Mas é para fazer o melhor para vocês aqui. Então, esse burburinho psíquico pode muitas vezes perturbar, confundimos uma coisa, tentamos relacionar. Um fato que aconteceu na minha vida, eu posso dar exemplo. Por exemplo, eu tenho um filho. O Henrique tinha nessa época, acho que próximo a 4 anos, mais ou menos. Eu estava num sábado à tarde aqui, eu tinha dormido pouco, tinha ficado até tarde fazendo um trabalho. E eu falei, vou deitar um pouquinho depois do almoço, num sábado à tarde. E o Henrique ficou acordado, brincando, fazendo o que ele queria. Ele não dormiu. E eu sonhei com ele durante esse momento.
Como posso ter encontrado com o meu filho no mundo espiritual se ele estava acordado, em vigília? Eu sonhei com ele. Pode ter sido uma lembrança de um outro momento que eu encontrei com ele, ou uma conversa que eu tive que pode ser que vai ser para o futuro, e aquela ideia me ficou na cabeça e eu achei que eu tinha encontrado com ele. Então tudo isso é o bom senso, é a lógica. Mas não significa que prova o contrário. Ai, tá vendo? Você sonhou com ele e ele estava acordado? Não existe isso. Não, existe sim, só que nessa situação não foi o que você está falando. Como a história de Dante Alighieri prova para nós que existe a relação no mundo espiritual, mas que não é somente isso. E nós temos que ter consciência. E o mais importante, para que tentar ficar lembrando disso, pessoal? É bobagem. Aqui no Brasil, e vocês sabem, talvez a maioria que está me ouvindo são brasileiros, nós temos o jogo do bicho. Vocês já ouviram falar do jogo do bicho, né? O jogo do bicho, muitas vezes você vai jogar quando você sonha com o bicho, com aquele animal. E aí muitas vezes você acerta, ou deu que você acertou. E você fala, olha, tá vendo, me foi avisado que cairia. Ah, pessoal, por favor, não falem assim dos espíritos elevados. Não vamos passar essa vergonha na frente deles, vai, por favor. Eles não estão aqui para isso, para falar que bicho que vai dar, que vai. Eles não estão um pouco interessados em dar vida fácil para a gente. Eles querem que trabalhemos, que nós ganhemos nosso dinheiro honestamente, com o meu trabalho, sendo útil à sociedade. E não sim ficar vivendo de renda, de joguinho aqui ou ali. Isso é criação humana, da cabeça ainda doente do ser humano. Não que isso seja uma doença, mas bobeira, e que não cabe aos espíritos superiores tentarem nos dizer. E se for um espírito inferior? Ele nem sabe o que vai dar em jogo de bicho. Porque olha só um exemplo, pelo bom senso. A cidade de São Paulo, que capital, nós temos mais ou menos 11 milhões de habitantes. Vamos imaginar que, sei lá, quantos bichos são? Vamos supor que seja 25, 50. Que esses 11 milhões, pelo menos um bicho, um jacaré, um cachorro, um papagaio, foi sonhado durante uma noite, de uma noite para o dia. Então, de 11 milhões, suponho que pelo menos 25, eu não sei quantos são, 50, sonham com um cada bicho. Todos vão jogar, um deles vai ganhar. Aí você vai avaliar que aquilo lá, olha, e as outras informações que erraram? Quem deu? Como que você sabe? E ficar sempre falando, deu, aquele espírito estava certo, aquele time ganhou, aquele time que tinha que ganhar. Ah, mas depois que aconteceu é muito fácil falar. A doutrina espírita não nos diz isso. Então, não pensemos essas bobagens, não nos atentemos a isso. Se nós lembrarmos do nosso sono, do nosso sonho, ótimo. Continuemos trabalhando, vamos ver o que aquilo quer dizer. Mas não fica pegando bobagem e falando besteira, se apropriando de que os espíritos estão te dando informações como dicas, como curiosidades do mundo espiritual. Eu tenho uma história que aconteceu comigo, um amigo meu, ele nasceu no dia 7/7/1977. Eu nasci dia 20 de setembro de 1976. Eu sou, portanto, um ano mais velho que ele, ou quase um ano mais velho do que ele. E ele, então, por ser esse número 7/7/77, gosta muito do número 7. E quando ele ia fazer 17 anos, acho que de tanto que ele ficava pensando, ele sonha com corrida de cavalo. Aquelas apostas que você aposta no cavalo. E não deu outra. Ele pegou, juntou todo o dinheiro que já tinha, pediu emprestado da mãe, do pai, do banco, juntou uma bolada e jogou tudo no cavalo de número 7. O que vocês acham que aconteceu? O cavalo pegou 7º lugar. Mas por que você queria que pegasse o primeiro? Não é o 7 que você está achando que é o importante? E quem falou que os espíritos vão te dar essa informação? Então, pessoal, muito cuidado em estudar esse assunto para tentar desvendar o mundo espiritual ou tentar entender quem que é mais sábio e quem que vai te dar a informação. Não podemos fazer isso. Mas que existem realidades do mundo espiritual, e inclusive, por mais uma vez, eu vou citar um exemplo aqui para vocês, do Paul McCartney, um compositor que para mim é um dos mais impressionantes compositores que existe. Por 2 canções dele, ele sonha com a canção ou uma situação do mundo espiritual e compõe a canção. Uma delas é Yesterday e outra é Let It Be. Em Yesterday, ele diz sonhar com uma melodia, acorda com a melodia na cabeça e vai ao violão e encontra os acordes daquela melodia, um sol, um fá sustenido menor, um si com sétima, e ele começa a compor. Alguma questão, Evanise? Tem sim. Acho que você quer concluir seu pensamento? Eu estou esperando você concluir seu pensamento, depois eu entro. Ah, tá bem. É mais essa história. Ele sonha, então, com essa melodia e pergunta ao John Lennon, ao George Harrison, ao Ringo, aos amigos, você já conheceu essa melodia? Essa melodia existe? Não conheço, porque eu não fiz nenhum esforço para guardá-la.
para tê-la. Eu não compus essa música como faço as outras, vou criando a melodia. E veio pronta. Ele relata isso, e é uma das músicas mais maravilhosas, ou pelo menos uma das mais executadas que nós temos. No caso de Let It Be, ele sonha com a mãe dele, porque dorme preocupado com uma questão. No sonho, conversa com a mãe e ela fala, pô, let it be, deixa estar, deixa passar, vai dar tudo bem. E ele então compõe. Não é a mesma situação, mas as duas mostram que no mundo espiritual temos contato com realidades que podemos trazer para cá, para nossa informação. Pode dizer, Ivanice, alguma pergunta aí? Sim, a Priscila está dizendo assim, o que acontece quando a pessoa, ao despertar, acorda falando em outro idioma, e a própria pessoa não entende o que está falando? Olha só, quem perguntou essa foi a... É a Priscila, essa aqui Priscila. É o nome do filho dela, é a Priscila. Ah, tá bom. Olha só, Pri, essa informação pode ser de vários motivos. Como nós já vivemos várias vidas, nós sabemos que temos realidades num planeta, depois em outro planeta, em encarnações. Então, o nosso espírito, a nossa memória espiritual tem esses idiomas com ele. Isso já se explica porque muitas pessoas têm tanta facilidade em falar certos idiomas e dificuldade em outros, ou vice-versa. Mas quando você acorda, se realmente está falando um idioma, porque eu já ouvi pessoas, meu irmão, por exemplo, falava dormindo, mas não era idioma nenhum, era uma bagunça de sílaba que não tinha sentido nenhum. Mas se acaso isso aconteceu, pode ser que talvez você relembra um fato, ou no mundo espiritual estava tendo contato com alguém que conviveu com você desse país, dessa língua, e você acorda e fala aquilo. E não tem aqui no cérebro físico, no HD, o idioma à tua disposição. Você não sabe como é que foi falar. E isso também foi observado num livro de um doutor chamado Michael Newton, quando ele fazia regressão em algumas pessoas, a pessoa voltava à infância, voltava à condição intrauterina e voltava mais a ponto de falar em outro idioma. Veja que então o espírito guarda aquela informação. Nós nunca perdemos esse valor adquirido. Então, como eu responderia para você especificamente? Pri, não sei exatamente, mas pode ser um relato do mundo espiritual, que ele conversou com aquela pessoa, ou ele mesmo trazendo dele um resgate espiritual de outras encarnações, e que é muito natural, não só falar idioma, mas ter ideias, ter facilidades, criações que nessa vida não tem explicação por que ele teve isso. Nós temos mais uma, Tato. A Cíntia Coutinho diz assim, por que às vezes as crianças choram durante o sono? Às vezes meu filho chora muito dormindo, mas não acorda. Bacana, Cíntia. Bom, pode ser por uma dessas duas explicações que nós temos. Se o espírito daquela criança, que é um espírito imortal, ele não é uma criança, ele é um espírito adulto. No mundo espiritual, relata alguma coisa e altera o emocional dele, pode acontecer dele chorar, como pode acontecer dele dar risada. Muitas vezes a pessoa ri dormindo, ou tem uma sudorese, ele tem reações, ele está ligado àquilo. Então é como se eu estou assistindo um filme, eu não estou ali no filme, meu corpo está aqui, mas, por exemplo, eu me emociono, eu tenho as reações por estar conectado àquilo que, na verdade, é o meu corpo. Mas também pode ser por uma dor que ele está sentindo, às vezes, fisiológica, ele está com fome, uma dorzinha de barriga, se ele for muito pequenininho e não pode se comunicar, pode ser isso. Então nunca despreze, Cíntia, a possibilidade tanto fisiológica quanto espiritual. Agora, é porque ele é um menino muito malvado. Não, aí estão sendo muito especulativo para dizer o que aconteceu. Mas choramos, sorrimos, ejaculamos, suamos, tudo isso são respostas que podem ser tanto fisiológicas, de um sonho, manipulação da minha memória, quanto pode ser a realidade espiritual, tá bom? Mas ore, nada melhor do que você orar por ele, Cíntia, aí vibrar, pôr as mãozinhas de mamãe na cabecinha dele sem tocar e pedir que acalme, que o anjo da guarda dele fique com ele, tudo vai melhorar, tá bom? Nós temos mais uma do Roberto Vilas Boas. Beto, ele diz assim, quando alguém da família irá desencarnar, ela pode vir nos despedir em sonhos? Sem dúvida, Roberto. Você pergunta se pode vir. Pode sim. Não é certo que todos virão ou que ela tenha autorização para vir, mas essa lei existe. Eu tenho muita informação de uma história, passo para você, Roberto, do professor Herculano Pires, um grande estudioso da doutrina espírita, foi confundido muitas vezes de ser a reencarnação de Allan Kardec, não é, ele está desmentindo, mas só para você ver o nível desse senhor, ele traduziu as obras que muitos consideram as melhores traduções do professor Herculano Pires. E esse professor, ele estava num hospital, meio acamado, então, tem alta, vai para casa, fica lá,
E ele não participa, por enquanto, então, da reunião mediúnica daquele dia. Acontece que uma médium, olha só, Roberto, que legal, relata que um espírito chamado Herculano, que se identifica como o professor Herculano do nosso grupo, veio se despedir porque ele desencarnou. Ele veio dar tchau pra gente. Mas aí eu falei, não pode ser, é um espírito zombeteiro, é alguém querendo nos perturbar. Porque o professor Herculano tá bem, tá em casa, não aconteceu nada disso. Mas quando vão se confirmar o final da reunião, o professor tinha desencarnado bem naquele momento, naquelas horas ali anteriores. Ele passa no grupo, se despede com equilíbrio, o que mostra uma grande envergadura espiritual do professor Herculano, e acontece. Mas para isso acontecer, Roberto, nós temos que entender que há um merecimento, e não é um merecimento se Deus gosta mais de um ou de outro, não, o merecimento de vários fatores, de não nos perturbar, de termos um equilíbrio emocional, de termos aquele equilíbrio espiritual para conseguir isso. Mas que pode, pode. Então a resposta, sim, pode, não para todos, e devido às circunstâncias, vai alternar, tá bom? Muito legal a sua pergunta. Nós temos mais a participação da nossa companheira Anabela Moreira, e ela diz assim: por que quando acordo e sei que sonhei, mas nunca me lembro dos sonhos, e acordo cansada, e às vezes até parece que alguém me bateu? Muito legal, Anabela, muito bacana a sua pergunta. Por que acordo e sei que sonhei, mas nunca me lembro? Porque não é para ficar lembrando mesmo. O Kardec fez essa mesma pergunta e a resposta que ele tem é assim: se você se lembrasse tudo que você faz, como lembra do dia anterior, por exemplo, eu me lembro que fiz ontem, dia anterior, quem veio jantar em casa, se eu toquei violão ou não, o que estudei, me lembro do filme que assisti. Se eu me lembrasse exatamente assim, Ana, da vida espiritual, Kardec diz, você viveria duas realidades. E você agora fica cabeça aqui, não. E agora você está encarnado. Você tem que se focar no mundo encarnado. E tomar suas decisões e não ir lá falar, eu fui lá no mundo espiritual, perguntei e falaram para eu fazer tal coisa. Não, você não pode lembrar, você tem que ter uma intuição e você ser o senhor da decisão. Então nós não lembramos muitas vezes porque não é conveniente lembrar. É como o esquecimento do passado quando reencarnamos. Do mesmo modo que eu esqueço as minhas reencarnações anteriores, não devo me lembrar dos sonhos. Mas algumas pessoas têm lá uns lampejos. Algumas pessoas têm porque algum motivo tem para ter e é bom. Uma coisa que eu digo para você, Ana, e eu sempre peço, quando eu tô com saudade da minha avó, por exemplo, que já faleceu, ou de algum ente querido, eu peço para encontrar com eles. Eu peço em prece, oração, que o meu anjo da guarda autorize, junto ao anjo da guarda dessa pessoa, que a gente possa se ver no mundo espiritual, dar um abraço, conversar um pouco. Eu dou minha palavra, eu não me lembro do sonho, nada, mas eu acordo com uma paz, uma tranquilidade, parece que aquela saudade foi embora. Não que eu não goste mais, eu não queira vê-lo, mas foi atenuada. É como se eu tivesse com sede, não me lembro que tomei um copo d'água, mas a sede passou e eu fico bem. Então, essa situação precisa ser assim aceita. Se você não se lembra, é porque Deus é amoroso e sabe o melhor para nós. Ele não permite, muitas vezes, que nós lembremos, senão viveríamos duas realidades e às vezes queríamos ficar mais lá do que aqui. Tem no mundo do Livro dos Espíritos explicações sobre o que a sonambulia, o sonambulismo e o êxtase. Ele disse que é isso. O sonâmbulo, não é aquele sonâmbulo que a gente via, né? Anda com os bracinhos para frente, no filme Tom e Jerry, sempre tinha um gato dormia. É assim quando você vai acordado ou fica sonolento ao mundo espiritual, se relaciona lá e às vezes volta e relata o que viu. Mas não é bem a emancipação da alma. Ele permanece acordado. Pode até diminuir os movimentos, mas ele está ali. E o êxtase é quando ele vai a regiões ainda mais elevadas, mais profundas dessa realidade. E muitos espíritos não querem mais voltar. Eles não querem voltar para o corpo. E tão prazeroso, e tão melhor que é de lá. Então nós não lembramos por amor. Porque se eu te deixo ficar um dia num lugar onde só tem paz, só tem alegria, só tem coisa boa, dependendo do lugar que você vá, e de repente fala, agora é hora de voltar, sofreríamos muito, todas as noites. Então, é melhor a gente não lembrar. Mas muitas vezes, pessoal, isso é um relato que me aconteceu, Vinícius, me permita. Você não tem a sensação de estar caindo assim, você acorda numa rapidez, nossa, que susto que eu levei, o coração disparado, porque eu vi um barulho. Às vezes, realmente, o seu espírito estava trabalhando, estava longe, mas uma pequena movimentação no corpo, um barulho, alguma coisa que o espírito volta imediatamente para o corpo para acordar e você sente uma sensação de queda, porque realmente parece ser isso, você quase que cai mesmo, você vem de um lugar para cá.
e acorda com aquela situação. Isso é uma explicação dada também pela doutrina. Ok. Nós temos a Chuselma, que diz assim: quando sonho, eu sei que estou no mundo espiritual, que tudo é diferente. Eu vejo que não é nada parecido com aqui mesmo. É assim? Olha, Juscelma, na verdade, os seus relatos de sonho podem ser um lugar que você está observando, mas a realidade espiritual, ela é muito próxima ainda da realidade nossa daqui. Nós não vamos encontrar lá coisas completamente diferentes. Se você ler os livros do André Luiz, você vai ter, por exemplo, um relato de algumas coisas que lá existem, nós não temos aqui, mas de uma certa semelhança. Eles comem ainda, eles dormem ainda, mas dormem em espírito. É que estamos numa condição ainda muito materializada, muito no mundo material, muito próximo, sentimos fome, sono, frio, calor, só a níveis muito mais elevados que não. Mas se você lembra de lugares assim, pode ser que você esteja vivendo numa parte, uma realidade diferente. O Kardec até fala que se você chegar no planeta Terra de um outro planeta e visitar somente uma penitenciária, visitar um berçário, uma oficina de trabalho, aquelas pessoas, ou aqueles extraterrestres, vão dizer que a Terra é aquilo lá inteira, quando na verdade não é. Ele analisou um segmento do planeta e que pode ser que você esteja vendo esse segmento. Mas você tem uma informação e outras pessoas informam outras coisas, coisas muito perturbadoras, coisas feias, coisas mais graves, e isso varia. Mas o mundo espiritual, você vai ter muitas informações pelas obras de André Luiz na psicografia do Chico, tá bom? Nós temos a participação da Márcia Vida, que diz assim: eu tinha sonhos com minha avó materna, vou aqui da tela, entrou mais, com minha avó materna, e ela nunca falava, apenas olhava muito sério, e várias pessoas da família diziam que sonhavam com ela, e o mesmo acontecia. Estaria ela infeliz conosco? Já tem uns 3 anos que ela já não aparece nos sonhos de ninguém. Tá, deixa eu ler e para entender direitinho e não cometer uma injustiça. Então, eu tinha sonhos com minha avó materna que ela nunca falava, apenas olhava muito séria e várias pessoas da família diziam que sonhavam com ela e o mesmo acontecia. Estaria ela infeliz conosco? Já tem uns 3 anos que ela já não aparece nos sonhos de ninguém. Olha só, Márcia, é difícil dizer exatamente o que está acontecendo. Nós não temos essa autorização, essa capacidade de falar, oh, está acontecendo isso com a sua avó, assim. A mãe do Chico Xavier aparecia para o Chico durante algum tempo, não em sonho, mas é pela história assim. Durante uns anos após a morte dela, ela aparecia e depois ela relata que não ia aparecer mais, que ela iria para um trabalho e realmente não aparece. Então, o fato de um espírito não mais se mostrar durante o sono para o outro não quer dizer que ele esteja magoado. Ele às vezes está num trabalho até elevado e feliz, mas ele não está podendo mais se relacionar. Não é assim a torto direito, nós não podemos descumprir as regras e as leis que Deus colocou. Mas essa situação dela olhar com a cara um pouquinho fechada para vocês, eu não conheço a sua vovó ou a relação sua com a família. Como que estavam? Vocês estavam brigados? Vocês estavam se comportando de alguma coisa que contrariaria a ela? Agora, nunca deixe de analisar e considerar a possibilidade disso estar no seu subconsciente e você supor que ela estava brava. Como muitas vezes nós encontramos pessoas que dá um tchau, ele não dá o tchau, ele dá um sorriso meio pequeno, e você acha que ele está bravo com você, quando não estava, por uma ocasião ali que aconteceu isso. Então, interpretar sonho é muito difícil, né? É muito complicado, perigoso tentar entender. Ah, isso sonhei com isso, significa isso, minha. Mas caso esteja brigado, caso se confirme, o que você deve fazer? Essa que é a pergunta. Tenta as pazes com ela, pede desculpa, oferece o seu perdão, propõe ao anjo da guarda, a Jesus, que intermedie essa relação e que você está com vontade de mudar, se é que tem o que mudar. Agora, se você tem um propósito, eu queria vender aquela casa que foi da vovó, ela não queria que vender, ela não tem mais que dar opiniões no mundo dos encarnados, porque ela não participa mais do mundo do encarnado. É um problema dela esse. Então, avalie. O que pode ser que a vovó esteja brava? Ah, ela não queria que eu namorasse com esse rapaz. É a minha escolha. E o mundo dos espíritos, vive lá o mundo dos espíritos, e muitas vezes eles são repreendidos pelo comportamento que estão tendo lá em relação a nossas decisões. Então, fazer as pazes, pedir prece, entrar em comunicação com eles é muito possível. E muitas vezes, depois de um certo tempo e merecimento, você vai ser esclarecida.
Mas não julgue que ela está brava, porque no mundo espiritual o esclarecimento é muito maior. E se ela tiver, não fica você. Abra o coração, faça as pazes para tirá-la desse sofrimento, desse tormento, que deve ser isso, tá bom? Nós temos mais a Priscila, que está trazendo a sua pergunta, que está em duas partes. Então, apresenta a primeira, se você quer ler, que fica melhor talvez para o seu registro, depois eu apresento a outra. Tá bom, tá ok. O meu marido sonhou que estava em uma situação de medo e ele chamava o meu nome, como se me pedisse ajuda. Ele acordou assustado e sentia medo. Continuação. Logo depois, ele disse que eu, dormindo, perguntei para ele qual a razão que ele estava me chamando. Então, ele ficou mais assustado ainda. O que poderia ter acontecido? Todas essas perguntas, Pri, é difícil eu dizer o que está acontecendo. Porque pode ser um monte de coisa. Eu imagino assim, o seu marido estava dormindo com você, né, e relatar isso que você comentou. Ah, é muito perigoso. Eu falo, Pri, isso aí acontece porque tal coisa assim, assim. Pode que ele esteja tendo uma informação no mundo espiritual, fica um pouco assustado daquilo. Pode ser um preparo emocional para um enfrentamento de uma prova que ele vai precisar ter. Mas olha só, Pri, o seu esposo pode ser assistido. É uma especulação minha, não se preocupem não. Os espíritos elevados nunca vão dizer coisas que nos perturbam sem necessidade, tá bom? Eles não vão informar dia da nossa morte. Ah, mas se foi um espírito obsessor? Bom, se for um espírito obsessor, ele não tem essa informação e não deve ser considerado, porque ele está querendo só te perturbar. Ele é um obsessor. Agora, por que eu estou preocupado assim? Você não lembra de nada? Tem alguma questão que vocês estão tentando resolver? Alguma coisa que você pode falar, eu acho que é aquilo? Tenta resolver e confia em Deus, Pri. Entrega a sua vida nas mãos de Deus, fazendo todo o bem que você puder, melhor aqui na Terra, trabalhando, servindo, sendo uma mulher justa, honesta, seu esposo, uma família bonita. E confie que Deus faz a parte dele, como sempre tem feito por nós. Mas não dá para eu informar para você, ele está assim. Agora, com certeza, alguma coisa o está assustando, ele está preocupado com algo, resta não saber se vocês conseguem, pela intimidade, saber da vida que vocês têm, o que pode ser, e tentar resolver dentro da possibilidade de estar encarnado. Mas não se preocupa não, que muitas coisas vêm do resgate do passado, assustamos porque lembramos quando fomos, sei lá, apedrejados, como foi lapidado Estevão, ou quando aconteceu alguma coisa, e isso volta para nós, a gente fica ali, acha que é a coisa que vai acontecer no futuro, quando é uma especulação, uma bobagem viver com esse tormento, tá bom? Com isso, nós vamos passar a você, viu? Encerrou as perguntas por enquanto, tá bem? Tá legal, que gostoso o pessoal participar assim com vocês, viu? Mas façam isso mesmo, essa interatividade é uma delícia, eu adoro, dentro das possibilidades do estudo. Chegou mais alguém antes que você avance no seu pensamento. Oba, legal, vamos lá. A Giselma diz, então, e quando vejo o meu corpo dormindo, parece que estou vigiando? Vai legal, eu só vou trocar um pouquinho aqui, que eu acho que o microfone está chiando, não tá? Tá chiando, eu estou ouvindo um pouquinho de chiado, não sei de onde que vem. Pronto, acho que aqui fica melhor. Eu tentei ligar um outro microfone para ficar mais bonito para vocês, mas às vezes o tiro saiu pela culatra, mas vale a intenção. Como o livro dos Espíritos diz, né, Marisa? Vale a nossa intenção. Vale a intenção. Deus sabe. Então, quando vejo meu corpo dormindo, parece que estou vigiando. Maravilha, Juscelma, isso é muito claro, isso dá para eu afirmar com quase certeza. Quando você vê seu corpo, é um sinal de que você saiu dele, né, desprendeu-se, está ligado, ainda afrouxou-se os laços que prendem o perispírito, os liames, e você está se observando. Muitas vezes, quando isso acontece realmente da morte, aí no caso é só uma emancipação, a pessoa chega a deitar em cima, olha que triste isso, deitar no próprio corpo para tentar entrar de novo, para tentar acordar, e é apavorante a situação dele não se entender. Então, se você vê o seu corpo e parece que você está vigiando, você pode estar observando aquilo ali, mas não diga que não acho se isso está acontecendo. Mas não fica preocupada, não, nesse momento. Pode ter toda a liberdade do mundo. Olha que interessante. Poderia acontecer de alguém cortar esse fio que nos prende ao corpo e ao espírito, se estamos bem longe, por exemplo. É como se eu sair da minha casa, fui deixando um fio, imagina um fio elétrico, sei lá o quê, e aí um vizinho que não gosta de mim olhou, foi lá e cortou e acabou a minha eletricidade.
Não, isso não pode acontecer, tá bom? Os espíritos não têm acesso, eles não conseguem fazer esse tipo de situação. A morte ocorre no corpo físico. É bem claro que Kardec deixa assim: o corpo morre primeiro e o espírito sai depois do corpo, não o contrário. Não é o espírito que deixa o corpo por não ter espírito, mas ali não consegue sobreviver. Não. O princípio vital é que contém a vida. Kardec diz: toda vez que a vida é posta, o princípio vital é posto, a vida é posta, e não em si a inteligência, que é do princípio intelectual ou princípio espiritual. Mas você vigiar o seu próprio corpo, pode ser que muitas pessoas também ficam assim do lado do corpo, eles não se afastam, eles têm medo, talvez, de sair. Por tanto apego à matéria, fica ali do lado. E eu, muitas vezes, Ivanise, ouço relatos e fico muito feliz de pessoas que sonharam comigo. Eu não me lembro, mas sonharam, e muitas vezes eles nem se conhecem, são em cidades diferentes, relatam sonhos semelhantes com o que aconteceu. Que estávamos num lugar muito bacana, quase sempre eu falava para um grupo de pessoas, ou trabalhava com um grupo de pessoas, relatam uma situação de um gramado, algo bonito de ver, e muitas vezes eu falo: poxa, que bacana, se eu estava ali trabalhando em nome do Senhor com você, fico muito feliz, fico muito grato pela oportunidade. Não tenho me lembrado, mas às vezes relatos mostram pra gente: olha, eu saí, fui relaxar-me no mundo espiritual e não fiquei preso ali ao meu corpo, porque é uma desnecessidade de fazer isso. Então, se você tem observado isso mais vezes, pede ao seu anjo da guarda, entre em contato mais íntimo com ele, fala: me leva para algum lugar para a gente trabalhar aos pouquinhos, vai me libertando disso. Não tem por que ter medo. Em nada você serviria no mundo espiritual parado ali ao lado do seu corpo enquanto ele dorme, tá bom? Não precisa se prender a isso. Peça, ore, faça jus ao seu dia com leitura, prepare-se para dormir. O que é preparar para dormir? Não é escovar o dente, essa é a parte do corpo físico. Preparar espiritualmente, uma boa leitura, vai serenando o seu coração, uma prece, uma lembrança do que você pode ter ouvido. Eu peço muitas vezes, Ivanise, que os espíritos amigos me orientem em algum assunto que eu estou estudando, está um pouco complexo, onde ler, e vem a resposta. E não é assim: ó, o livro apareceu na porta de casa. Não, eles me orientam para ir buscar essa informação. Ou encontro com um professor, pergunto a ele, ele me indica, ou alguém me fala comigo sobre aquele assunto, fala: eu justamente estava querendo, foi influenciado. Aí assim eles nos ajudam e nos manipulam. Não vão fazer por nós, mas nos colocarão no caminho de ter acesso e trabalhar e estudar. Então, isso eu peço muito. Não peço para o jogo do bicho, mas peço para ver mamãe, ou minha mãe está encarnada, graças a Deus, a minha avó, a minha madrinha, as pessoas que amam, e sinto saudades. Isso é saudável. É que nem pedir um encontro, telefonar para alguém. E se não puder, eles dizem: não pode ainda, filho, agora não dá, mas já você vai poder. Sei da tua intenção, do teu desejo. E não precisa nem pedir para palavras, basta você sentir, desejar, que Deus vai perceber o teu desejo e podendo lhe atenderá. Eu vou te perguntar o que muitas pessoas às vezes nos comunicam, que ao acordar se sentem muito cansadas. Quando isso é um processo repetitivo, o que você teria a dizer-nos? Excelente pergunta. O Richard Simonetti disse que o modo como acordamos reflete muito como estamos passando a noite. Tirando o processo fisiológico, que pode ser: nossa, eu tive uma noite muito ruim, eu sou dentista, então atendo muitas pessoas com apneia. Apneia é quando você às vezes deita numa certa posição e prende a tua respiração pelo relaxamento da língua, pela úvula, alguma coisa. Então você está dormindo mal. Fisiologicamente, isso vai te deixar muito cansado. E você acorda com um cansaço absurdo. Ou tem comido demais antes de dormir e não está fazendo um bom sono pela digestão pesada que está tendo. Causa fisiológica. Resolvido isso, resolve o problema. Então, muitas pessoas que vão no meu consultório, já por saber que eu trato da apneia, com aquelas olheiras, não sei o que, muito cansado, nós fazemos os exames, ele faz o exame da ultrassom, confirma, faz o aparelho, ou o CPAP, ele passa a viver melhor. Não foi resolvido uma questão espiritual, foi resolvida uma questão fisiológica, material. Mas
também pode que o seu espírito, relacionando com certas situações de perturbação e tormenta, faz com que o seu corpo fique muito perturbado aqui por estar ligado. Olha que exemplo maravilhoso que Allan Kardec deu, eu vou copiar nosso codificador. Imagina um poste fixado ao chão, poste de eletricidade ou simplesmente um poste, onde está amarrado nele um balão, uma bexigona, mas tem que ser uma coisa grande, que faça força. E quando o vento está calmo, aquele balão movimenta pouco, não perturba o poste. Mas se começar uma ventania, uma tempestade para lá, ele vai para lá, vai para cá, ele vai forçar demais e vai criar muita força contra a resistência para fraturar, para prejudicar aquela fixação, aquele poste. Assim funciona também conosco. Se você tem uma relação no mundo espiritual muito perturbada, está muito conturbada, o que você está vendo, onde você está indo, ou você está... Isso está refletindo nas suas horas de sono e você fica picando o sono. Quando você dorme, e todos nós é assim, você entra nessa fase REM do sono, mas ela não entra instantaneamente. É um processo de aprofundamento do sono, até que depois de um certo tempo que você consegue atingir a fase REM. Se você, por exemplo, que demora 10 minutos, 15 minutos para entrar na fase REM, por exemplo, começa a dormir e em 8 minutos alguma coisa te perturba, uma apneia, e você acorda, você recomeça o processo. E isso faz com que você fique muito desgastado. Então eu diria, procure causas fisiológicas primeiro, procure um médico, dorme fazendo um exame de ultrassonografia, né, de polissonografia, que ele vai ver se você está tendo paradas respiratórias durante a noite. Veja se tem algum problema de metabolismo que o médico pode te ajudar. Em descartando todas essas possibilidades, aí você procura também ajuda espiritual. O que poderia fazer? Passa a ter boas leituras, faz caridade, pede desculpas ao obsessor, faz as pazes com ele, chama teu anjo da guarda para intervir, faz o que você puder para relacionar-se em paz com o mundo espiritual. Eu acho que a maioria das vezes, não sei para dizer, mas eu acho que são causas mais fisiológicas, porque não é tanto que a gente se perturba assim só por coisas do nosso convívio, e a gente gostaria muito daquela relação, né? Porque se você está vivendo uma realidade aqui promíscua aqui na Terra, lá no mundo espiritual, isso não vai te perturbar, a promiscuidade lá é prazerosa também, então não vai vir para você. Mas você encontrará a solução e vai viver muito melhor, é possível. E tem muita gente, viu, pessoal, mais do que a gente imagina que tem apneia e nem sabe. Para você saber que tem apneia, alguém tem que te falar, ou você tem que fazer esse exame, dormir monitorado, caso ninguém te diga, né? E é grave, hein, pessoal? Pode morrer dormindo. Ninguém morre. Ninguém... É verdade, você tem razão. Tô brincando. O Lauro... Foi legal. Queres ler? Preferes ler? Não, pode ler, foi só aquela que eu estava... Você lê muito bem, muito legal. Então, o Lauro Gonçalves está dizendo, boa noite, Carl Jung propôs a análise dos sonhos como uma das ferramentas para desenvolver o autoconhecimento. O Espiritismo reconhece a autoanálise dos sonhos como uma das formas de autoconhecimento? Bacana, pergunta linda, Lauro, muito boa, muito obrigado. Eu não sou muito estudioso do Carl Gustav Jung, né? Mas, com certeza, foi um grande contribuidor para esse estudo. E é uma das maneiras, sim, que a doutrina nos diz para entender. O Richard mesmo Simonetti, que é um dos grandes escritores, já desencarnado, mas ele dizia que o modo como você está acordando dá para analisar o que você está vivendo durante as horas de sono. O modo como você vive aqui na Terra, dá para ver o que você está fazendo. Mas os meus sonhos, dá para analisar, dá para... Até certo ponto dá. Eu devo conhecer a mim mesmo. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho diz que um sábio da antiguidade já te disse, que era Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E como devo fazer para fazer essas melhoras e me conhecer? Analisando como foi meu dia. O que eu fiz hoje? Eu me irritei demais com aquilo? Só porque mamãe atrasou um pouquinho o almoço, eu já, nossa, falei um monte de coisa feia para ela. Eu não devo... E essa análise que ele pede que você faça diariamente, antes de dormir, e mude o comportamento no dia seguinte. Vai lhe dar um conhecimento de si mesmo, vai lhe trazer essas informações. Mas eu acho que as maneiras de conhecer não devem ser só pela análise dos sonhos, e não é isso que você está afirmando, eu entendi, Lauro, mas que pode ser uma maneira sim. Se eu começar a ter um sono muito recorrente, o Richard dizia que você sonhar com início, meio e fim, pode demonstrar, sim, uma realidade espiritual. Olha, encontrei com fulano de tal, conversamos um pouco, depois fizemos uma caminhada, eu me despedi e acordei com essa lembrança.
mas não sonhos muito picados, porque podemos nos confundir muito. É difícil você chegar e analisar o que aconteceu numa sala, sendo que as pessoas somente entraram ali, conversaram, deixaram as suas impressões de suor, alguns detalhes anotados, e eu concluí qual foi o tema da discussão. É muito difícil fazer isso. Então, me conhecer é válido em todos os sentidos, mas buscar isso só no sonho pode nos prejudicar, porque confunde as nossas informações, né? Uhum. Então, nós temos a participação agora da Daniela Grande, que diz assim: é normal sonhar, acordar e depois voltar a dormir e voltar para o mesmo sonho, e eu sonho todas as noites como se eu estivesse vivendo dentro de um filme. Muitas vezes acordo muito suada. Ah, que legal, Dani. Dani, é possível, porque nunca que você sonhe um sonho, aquele sonho dali para frente nunca mais sonhará. E como às vezes na mesma, não precisa nem acordar, Dani, às vezes você está dormindo, sai da fase REM, quando sonhou, entra na fase não REM, para de sonhar, voltando na fase REM, nada impede de sonhar ou continuar o mesmo sonho, ou o mesmo tema, ou com as mesmas pessoas, mas pode ser um sonho diferente. Então, a sua pergunta, é normal? É normal, ou seja, é natural isso acontecer, você sonhar. Agora, parece que eu estou dentro de um filme, mas será que não seria a vida real, Dani, isso que você está vivendo? Porque se eu contasse a minha história, ouvisse a minha história contada da encarnação passada, parecia que era um filme, porque não é a minha realidade de agora. Então, relacionando com situações que eu não conheço, que eu não vivi, ou não moro, não conheço aquele lugar, ou algumas pessoas, parece ser um filme, parece ser uma outra realidade. Mas em si, eu não saberia diferenciar quando seria a realidade ou um filme ou uma imaginação. Porque você está ali vivendo, está ali presenciando aquilo. Mas pode ser uma lembrança do que viveu num outro passado e por causa de algum motivo os amigos espirituais estão ali tratando com você para você ser mais bem-sucedido nessa encarnação, relembrando que, ó, lembra quando você morava naquela casa, naquela família, naquele país, você contraiu alguns débitos ou você está precisando se desenvolver nessa parte. Vamos melhorar nisso. Aí você acorda suada, por quê? Porque é um assunto tenso, é um assunto importante para você, é um assunto que lhe diz a sua economia espiritual, e você quer muito melhorar. E pode ser um assunto que eu falei, puxa, eu vou ter que encarar isso agora. Como nós ficamos preocupados, perdemos o sono, muitas vezes, durante o nosso dia. Então, todas as análises são válidas. É bacana essa pergunta, é normal sonhar ou pode? Sim, pode. Não dá para dizer se foi ou não, mas que quase sempre sonhamos mais de um sonho de uma noite, isso é um fato e pode variar. Mas, Dani, eu invejo você, porque às vezes eu tô sonhando um sonho tão gostoso, aí eu acordo e falo, não é possível que eu acordei agora. Vou voltar, dormir só para sonhar. E nunca sonho mais. Ah, a pessoa já foi embora, aquela moça bonita não quer mais conversar comigo, e eu fico ali sozinho. Mas pode ser, é possível. Ok. E com isso, então, por enquanto, encerramos as perguntas lá de cá. Passo a você, então, tá bem? Maravilha. Evani, só uma coisa, eu posso continuar um tempinho? Ó, são 5h13, não quero atrapalhar o horário de vocês, viu? Tô em casa, por mim. Você tá bem? Tá, Que a tudo gente tranquilo. até Até 9h30. Até 9h30. Tá sem problema. Sem Uma hora e problema. meia. Ah, excelente. É que estava na minha cabeça que seria 1 hora. Não, 1 hora e meia é melhor ainda. Para mim, Não. se for 2 horas, é melhor ainda. Mas vamos em frente. Então, com você, qualquer coisa eu volto, tá? Tá combinado, tá bom? Então, aqui é uma pergunta que até foi feita aqui no nosso grupo. Ó, os sonhos repetitivos, por exemplo, sempre sonhando com pessoas, com aquela mesma situação. Olha, eu sempre sonho que eu estou conversando com aquela pessoa. Esse sonho repetitivo pode ser assim, um resgate do mundo espiritual, de uma vida passada, no qual você está lidando daquele assunto. Como preparando para resolver um problema, ou fazendo as pazes, ou se acertando de algum modo, tá bom? Agora, como distingui-los entre sonhos fisiológicos e espirituais? Sonhos fisiológicos, sonhos que estão relacionados a fatos que vivenciamos geralmente naquele dia. E sonhos espirituais, experiências com pessoas desencarnadas e normalmente com início, meio e fim. Sonhou com a avó, teve um momento de emoção, acordou com uma saudade melhorada, ou assim, tá bom? Tenta diferenciar. Isso é saudável, mas isso não pode influenciar nas suas decisões como culpando ou responsabilizando. Então, um sonho que você sonha fisiológico, quase sempre é aquele exemplo que eu dei, de falar em outro idioma. Então, por exemplo, eu entrei, faz de conta, numa aula de jiu-jitsu, uma arte marcial qualquer, judô, qualquer que seja. E eu, então, lá começo a praticar e fico aprendendo ali, ou vou jogar tênis, e
tocar violão, alguma coisa. Fazendo aquilo no dia a dia, quando vou dormir, o meu cérebro físico percebe que está tendo conhecimento de uma nova técnica, uma nova arte, e ele quer guardar, ele quer receber informações, ele está ali para isso. Então, ao manipular isso outra vez, e esse efeito na fase do sono REM, eu parece ter sonho com aquilo. Agora, veja que é improvável que eu faça uma aula de tênis ou de jiu-jitsu, aí sonho no mundo espiritual que eu estou lutando jiu-jitsu com alguém lá no mundo espiritual. Com toda certeza, isso não deve estar acontecendo, pessoal. Ou eu sonho que eu estou jogando tênis com a minha avó, que morreu. Não, isso é uma confusão. Está misturado. Posso até ter tido um relacionamento com a minha avó, encontro meu avô, meus amigos lá, que estão desencarnados, ou até em emancipação também, tá ok? Nós podemos dormir os dois e encontrarmos juntos em emancipação da alma, ambos encarnados, e aquela questão de eu misturar um sonho. Nossa, eu estava organizando a memória, eu pensando em inglês, em jogo de tênis, em jiu-jitsu, em violão, e também sonhei com outra coisa, eu acordei e estava tudo misturado numa coisa só, meu cérebro me deu uma resposta, pode acontecer isso. Então, Kardec perguntou para ver, que muitas pessoas perguntaram sobre isso, ó, a questão 404. O que pensar dos significados atribuídos aos sonhos? Perguntou bem, hein? Os sonhos não são verdadeiros como se entendem os leitores de Buena Dicha. Buena Dicha, eu fui ver o que era, sorte, leitura de mão, cartomante, que está escrito, aconteceu, isso vai ser. Nós somos os gerentes, os donos do nosso destino, pessoal. Nós podemos alterar para bem ou para mal o resultado dessa história. É claro que isso não quer dizer que eu não tenho que passar pelas provas. Não, eu vou passar pelas provas e vou fazer delas caminhos diferentes. Então eu tenho que ter uma calvície, vamos supor, nesta encarnação. Eu posso fazer dessa calvície um desespero e me suicidar por causa disso. Mas eu posso levar aquilo como uma condição normal do meu corpo e ser muito feliz. Calvo mesmo, ou se você quiser usar um chapéu. Eu que respondo. Então, não está nada determinado, não. Os nossos sonhos, diz, não são verdadeiros como entendem os leitores de sorte, de destino, como os jogadores de cartomante, como ebúzios, cada um faz o que quiser, eu não me envolvo com isso. Pois seria absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. Ah, onde está escrito isso? Na questão 404 de O Livro dos Espíritos. Então tem uma frase que é de dentista, sonhar com dente é morte de parente. Pessoal, se sonhar com dente fosse morte de parente, eu não tinha mais um familiar encarnado na Terra. Eu, sendo dentista, sonho todo dia, praticamente, com dente. Por quê? Porque aquele assunto fica na minha cabeça, eu fico preocupado, puxa, eu preciso tratar aquele canal, eu preciso conseguir fazer aquele trabalho, aquela cirurgia, aquele paciente tem pressão alta. Então eu sonho, porque é meu trabalho, é meu dia a dia. Não tem nada a ver que eu estou fazendo isso no mundo espiritual, ou pelo menos creio que é relato fisiológico. E eu, então, posso confundir e diferenciar. Agora, não é porque eu sonhei com um dente, ouvi esse ditado popular, esse provérbio, que eu vou ficar, ai meu Deus, meu filhinho, ai, será que vai ser quem? Minha mãe, meu pai. Não, pessoal, eu não teria paz, e não tem uma coisa puxando outra, tá ok? É essa a informação. E olha o que está nesse livro aqui, que eu quero mencionar para vocês, diz assim, ó, é pelo sono que os homens de gênio entram em ligação com espíritos elevados da ciência. Deles recebem as visitas das grandes descobertas, úteis ao bem-estar da humanidade. É através desse intercâmbio entre vivos e mortos que os artistas em geral recebem suas obras-primas, veja a história do Paul McCartney, e passam ao mundo alegando que foram frutos de inspiração ou sonho, e foram mesmo. Então, a honestidade do Sir Paul McCartney disse que eu não tive esforço nenhum para escrever. Eu peguei a música, pronto, eu estava lembrando. Como eu fui num lugar, ouvi uma música tocando na rádio e sei cantarolar a melodia dela. Eu cheguei e transcrevi isso para o papel. Agora, não é somente do Paul que eu tenho exemplo. No livro Mensageiros, capítulo 16, tem um relato lá da obra O Martírio de São Dinis, no qual André Luiz está num ambiente, ele vê essa obra, vocês podem procurar na internet, O Martírio de São Dinis, é uma pintura onde a pessoa teve a cabeça cortada e ela está pegando a própria cabeça, é uma cena grotesca, mas assim que chama muita atenção. E ele e o André Luiz observando, ele falou, nossa, eu conheço essa pintura, é o Martírio de São Dinis, não é? E eles relatam, sim, é a mesma pintura, ou muito semelhante à da Terra. Aí André Luiz falou, mas então vocês viram lá a obra e copiaram e trouxeram ela para cá, ou pintaram?
Fala, não, André, ao contrário. Vocês vêm aqui, durante a emancipação da alma, veem as coisas do mundo espiritual, as descobertas, a evolução, e levam para a humanidade esse benefício. Pode ser em arte, pode ser em descobertas, pode ser um monte de coisa. Então você pode notar que os artistas, a arte em si, ela vive muito da inspiração, daquilo que quase nunca... Onde estava isso? Como ele pensou isso? E essas inspirações quase sempre vêm do mundo espiritual, desse relato do mundo espiritual. Uma vez o Chico Xavier, no Pinga Fogo, respondeu a pergunta assim, por que os médiuns não respondem às questões científicas? Então, por exemplo, por que o médium não dá um desdobramento da obra do Einstein? Por que o médium não relata algo profundo da ciência? Será que eles não são capazes? E o Chico responde algo maravilhosamente. Não seriam esses cientistas também médiums? Ele fala, que se inspiraram no mundo espiritual e trouxeram para cá descobertas. Porque vejam bem, pessoal, o Einstein fala de uma coisa, ou isso já foi até provado, mas não foi no momento que ele falou, que ele supunha algo que aconteceria, mas ele mesmo não consegue provar. Como que alguém pode ter uma ideia de algo que nem a ciência provou e que distorce completamente a informação da normalidade? E aí ele vai se verificando, e chega num ponto e vê que aquilo que ele estava falando estava com a razão. Mas é provado muito tempo depois, com a tecnologia que torna possível descobrir. Isso pode muito bem ser uma inspiração. Ele é um ser já muito inteligente, um amigo espiritual falou, pensa na relatividade do tempo. Quem sabe se o tempo fosse relativo? Quem sabe você pesquisasse por aqui? E somado a tudo aquilo, claro, que ele estuda, ele vai dizer e vai relatar. Agora, veja bem, pessoal, às vezes a gente fala assim, mas então não tem mediunidade. O Einstein teve que estudar muito, ele trabalhou no departamento de patentes para fazer. É claro, mas isso ajuda demais a ele a receber a inspiração. Ele manipulando isso, começa a pensar muito nisso, no mundo espiritual, vai atrair ou merecer novos esclarecimentos. Isso é natural acontecer. Por exemplo, que um médium vai receber uma psicografia de Dr. Bezerra de Menezes, que vai dar para ele, por exemplo, alguns remédios homeopáticos. E a resposta lá, ele fala, licopódium, beladona, 6CH ou 30CH, concentração hahnemanniana. Se ele não sabe nada, ele fala, como que escreve licopódium? Tá certo? Tudo bem? Como é que faz para eu... Ele dificulta. Ou como é que pode um alemão ditar para mim um texto em alemão? Eu não sei escrever a palavra alemão. Ele fala uma frase lá, esse som como que é? Que letra representa? Eu não sei. Então é mais fácil para o espírito inspirar o médium ou um ser mesmo em desdobramento, se aquele ser estudar, se aquele ser tiver contato, manipular aquele assunto. Então, um médico comunica com o outro com muito mais facilidade do que ele se comunica com um paciente. E isto não quer desmentir nada e não tira nenhuma situação de que nós somos portadores dessa informação, de que estudar aquela questão faz com que busquemos a inspiração do mundo espiritual. E eu tenho que dizer algo que um grande amigo, Cosme Massi, fala. Oi, Ivanice, quer perguntar algo? Queres concluir seu pensamento? Conclua seu pensamento. Claro, ele disse assim, que quando você for estudar um assunto, pessoal, filosofia, que seja economia, matemática, idiomas, peça ajuda àquele que você tem como referência daquele assunto. Eu gosto de estudar filosofia, de estudar doutrina espírita, e eu peço literalmente a Kardec, ao Chico, ao Sócrates, que venha aqui me ajudar, não impondo, falando, poxa Chico, poxa Kardec, poxa Sócrates, poderia me esclarecer aqui? Estou lendo o teu texto, e está confuso, como eu posso fazer? É claro que ele talvez não venha presencialmente em espírito, tem mais o que fazer do que atender um borra-botas como eu, né? Mas ele manda um discípulo dele, ele manda um monitor, ele manda um aluno, e eles vão me ajudar. Mas eu tenho que ter uma vivência com aquilo, eu tenho que estar predisposto àquela informação. Não posso ficar pedindo para eles me darem informação sem nenhum esforço da minha parte. E mesmo que eu não peça, pela bondade, eles vão me atrair e vão sentar comigo para me ajudar. Diga lá, Ivanice, alguma coisa? Sim, nós temos mais uma colocação da Priscila, ela traz o seguinte, qual a razão de, no momento do sono, presenciar situações de crimes ou perigo? Às vezes, ao fechar os olhos, vejo também.
como se fosse testemunha. Tem situações minha presença não é percebida. Olha, Pri, é difícil esclarecer, como eu disse, exatamente por quê, né? Qual a razão de, no momento do sono, presenciar situações de crime ou perigo? Uma das razões, não sei se é essa, pode que você esteja tendo um contato, uma informação, para ser mais cuidadosa num ponto, ou observar melhor aquela viagem que vai fazer, se não tem algum risco. Porque muitas coisas, só de você falar nesse assunto, o teu cérebro cria uma imagem. Você sabe, Pri, que tem uma prova, isso está num DVD de psicologia, que eles falam o seguinte, que eu posso convencer você que viveu uma realidade quando na verdade não viveu. Vamos imaginar que eu chegue aqui para a Ivanise e fale, Ivanise, naquele último encontro nosso lá, você me desculpa daquele bate-boca que a gente teve? Ela fala, mas a gente não teve nenhum bate-boca. Teve sim, eu falei mal do seu país, você me ofendeu, meus pais, e eu fico repetindo isso, e algumas pessoas falam para ela, teve sim, mas graças a Deus vocês se entenderam. Que ela vai começar a acreditar, e se for colocada a máquina da verdade nela, ela vai falar, quando eu tive aquele entreveiro, e a máquina vai acusar como verdade, porque do coração e do íntimo dela sai a verdade. Então, o cérebro nosso, ele cria uma imagem. Se eu começar a falar uma coisa para vocês aqui, tenta não pensar no que eu vou falar. Não pensa num urso polar branco agora andando pela neve. Pensa em outra coisa, mas não pensa nisso. Tá vendo? Você cria essa imagem. Agora, se você começar muito que está vivendo essa situação de perigo, pode muito ser do seu comportamento, do que filmes que você está assistindo, que realidade que você vive. Eu, graças a Deus, não tenho nenhuma situação de perigo, mas penso muito em situação cirúrgica, sendo cirúrgico, ciência. Os meus sonhos são muito mais relacionados a essas informações, eu peço muito para ver palestra. Agora, qual a razão? Não sei. Você que tem que responder essa pergunta. Vai te ajudar a entender que está correndo um perigo? Agora, nunca é para falar assim, você vai morrer, viu? Essa viagem de carro que você vai fazer vai dar acidente. Não, isso cabe a outros fatores e não é essa decisão. E às vezes, ao fechar os olhos, vejo também. Ou seja, deve estar na sua consciência, pode ser um espírito obsessor, essas coisas perturbadoras, mas como se fosse testemunha de uma situação, minha presença não é percebida. Pode ser que você esteja presenciando também em situações que você já tendo condição, o mundo espiritual te possibilita. Olha, Pri, olha como é assim, como violência, olha naquela região como está acontecendo, e você observa relatos do mundo espiritual. Mas eu não tenho capacidade e nem direito de falar, é isso. Mas tudo pode ser, e ninguém melhor do que nós mesmos para responder a nossa própria história, a nossa própria condição. Nós temos mais uma colocação ali que chegou, que é da Selma. Ela diz assim, sonhei que estava em um lugar que não era... não coloquei, né? Sonhei que estava em um lugar que não era muito bom. Eu mesmo pensei que é sonho. Acordei aliviada e feliz por não fazer aquilo. Como pode? Então, Juscelma, muitas vezes o nosso corpo, ele passa por situações aflitivas ou de que está acontecendo tal coisa, por situações fisiológicas. Então, por exemplo, se você está com muito calor, se você está vivendo uma realidade ali, está com muito cobertor ou frio demais, você pode até criar uma ideia de que está sendo queimada, que está num desespero, que está passando um frio, e você cria isso. O nosso corpo, ele vive fazendo isso. Nós fazemos imagens mentais para a gente se entender. Nós não conseguimos pensar em nada que não seja geométrico ou que tenha forma. Como que eu vou explicar para você o que é o espírito, e eles tiveram essa dificuldade, sem dizer é redondo, é quadrado, tem essa cor, tem esse cheiro, não passa pelos sentidos nenhum, eu não sei o que dizer. Então, sonhei que estava num lugar muito bom, ou que não era muito bom. Porque era muito calor, era muito quente, era muito feio. Pode ter sido um filme que você veio, um relato que você viveu de uma outra vida, ou que você estava ali vendo agora. Eu mesma pensei, é sonho. Ou seja, é realidade fisiológica. Pode ser, não dá para saber. Acordei aliviado e feliz por não fazer aquilo. Sei lá se era uma atitude feia, uma atitude que você queria fazer. Muito bom, não faz aquilo, não tem problema. Eu não sei se vocês conseguem, Ju, até pergunto para você, para Ivani, vocês conseguem manipular o sonho de vocês? Eu, muitas vezes, estou sonhando num negócio e começo a pensar assim, eu não vou mais naquele lugar não, agora eu vou para cá, e eu manipulo, e eu caminho. Isso
provavelmente seja uma realidade espiritual, o qual eu estou reagindo, estou interagindo naquele momento. Agora, quando é um sonho por causa de uma má digestão, um corpo que estava muito frio, ou uma dor muito intensa, a gente passa por isso. Ontem mesmo eu vi um filme de um rapaz que estava sonhando, que estava beijando uma moça muito bonita, quando ele acorda, era um cachorro que estava lambendo os lábios dele, e ele todo apavorado. Ele estava numa praia, ele dormiu e o cachorro estava lambendo a boca dele. Então, pode acontecer, pode muito bem ser essa realidade. A gente sonha uma coisa quando o corpo está experimentando outra, tá bom? Quando você disse no sonho, manipulei o sonho, estaria certo em dizer que isso retrata, manifesta a autonomia consciencial? Exato, Ivanese, muito bom. É legal, o Jô Soares gostava disso, de falar com quem sabe o que está falando, e o bate-bola é maravilhoso. Exatamente. Nós temos total consciência e autonomia disso. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem tentar praticar, existem pessoas que ensinam, eu não me interesso, em ensinar essa emancipação da alma intencional. Eu tenho um professor, aqui acredito muito nele, que durante muito tempo ele se interessou, ele conseguiu sair, viu o corpo dele com a consciência, ele foi no botão para acender a luz, o dedo entrou na parede, assim, na tomada, ele falou, nossa, e depois de um certo tempo ele falou, não é possível, eu acho que estou sonhando. Então ele fez um negócio, ele pediu para a esposa dele abrir um livro, ele não sabe qual é o livro, mas deixasse sobre a cômoda, com ele já deitado, com uma frase ou uma figura qualquer. E ele iria tentar, em desdobramento ou emancipação da alma, olhar aquela imagem, ver, registrar e voltar depois, nos diz aquele livro é tal coisa, é uma imagem de um prato de comida, um animal, e ele conseguiu fazer. Então, essa consciência nossa, ela é plena. E é que confundimos. Quando nós não lembramos, parece que estávamos sem governo. Então, se você assim, ai meu Deus, eu sou médium inconsciente. O médium inconsciente não é médium inconsequente, não é médium sem moral. Se acabasse essa palestra e eu tirasse da minha cabeça a memória de ter visto a minha amiga Ivanise, de ter conversado com vocês, tirei e falei, tá, você fez palestra lá para Londres? Não, não fiz. Fez sim. Olha aqui o vídeo. Ai, meu Deus, o que será que eu fui falar? Nada, o assunto. Eu só não estou lembrando. Mas não estava sem moral. Então, quando você não lembra ou não tem a consciência de ter vivido, não significa que quando você fez aquilo, você era uma pessoa do mal ou do bem. É independente uma coisa da outra, tá bom? Então, tudo isso que a gente vive e experimenta são relações que a gente às vezes não lembra, não pode lembrar, mas nossa moral, nossa consciência é intocada. Nós estamos indo para o tempo, mas chegou a seguinte colocação de Alison, que diz assim, no sonho temos encontros com outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Porém, qual a explicação quando sonhamos com alguém que naquele momento está acordado? Alisson, você deve ter chegado um pouquinho depois do momento da palestra que eu contei exatamente isso, mas com todo o meu amor, meu irmão e carinho, repito para você. Uma vez eu estava sonhando com o meu filho Henrique, num sábado à tarde, quando dormi, por estar cansado, ele ficou acordado, brincando aqui com os priminhos, e eu sonhei de ter relacionado-me com ele. Como pode? Como pode isso? Não tem nenhum problema. Eu sonho muitas vezes com pessoas que não estão ali vivendo aquela realidade. Como contei para você, se eu faço aula de inglês, se eu faço e lembro daquilo, eu imagino que estava jogando tênis e, na verdade, nem estava jogando tênis, nem estava com aquela pessoa. Então, não é prova nem de uma coisa nem de outra. O que você me perguntou é muito lógico, aconteceu com a minha vida. E pode acontecer, até porque eu posso ter lembrado de uma outra relação que vivi com o Henrique, também na emancipação da alma, e viver, você lembra aquele dia que, filho, que papai e você estávamos em emancipação da alma? A gente veio aqui nesse lugar, por exemplo? Eu relembrando isso, faço a imagem na minha cabeça, acordo com o sonho, acredito que sonhei exatamente naquele momento, quando não foi naquele momento. Então, quando você sonha com uma pessoa, pode ter acontecido aquele encontro, naquele momento, durante o sono, pode ter acontecido esse sonho, esse encontro antes, e você só relatou ele agora, ou pode ser que venha a acontecer num outro momento. Por isso que é difícil tentar interpretar e dizer. É mais o sentimento que vai falar. Acordou em paz, acordou bem, acordou harmonizado com o universo,
é o que é mais importante. Boa pergunta, Ali, gostei mesmo. E essa questão acontece com muitos de nós, e às vezes deixa na dúvida. Ah, é tudo mentira esse fato. Não, não é, porque pode tanto de um jeito quanto de outro acontecer. Uhum. Então, nós passamos a você, que estamos quase chegando no final, passo a palavra a você. Se chegar alguma coisa, eu entro novamente. Tá ok, tá ok. Então, pessoal, tudo isso que nós vimos mostra pra gente uma grandeza muito boa da doutrina espírita. Nós não podemos sermos marionetes nas mãos de pessoas aproveitadoras, que fazem da leitura dos nossos sonhos oportunistas para vender coisas, para tentar interpretar. Você é o melhor intérprete do teu sonho, ninguém mais consegue dizer. Existe um livro grosso, eu tenho aqui, eu tentei ler um pouco, confesso que não tenho capacidade para ler o livro de Freud, A Interpretação dos Sonhos, em que ele vai analisar coisas, assim, muito sérias e muito concretas, mas fica sempre muito parcial, é muito difícil, porque tem muita misturança de coisa, na qual eu não consigo separar. Como que eu posso saber plenamente se aquilo é uma coisa ou outra? Se eu soubesse, eu poderia dar uma resposta. Em não sabendo, fica difícil. Então é uma incógnita da matemática. Está lá, A mais B ao quadrado. Eu consigo mais ou menos saber que A é igual a C, mas não sei nem o que é A e o que é o C direito. Qual é o valor daqueles números. Então, é muito difícil, perigoso. E não é essa a ideia que Kardec trouxe para a gente ao explicar o sono e os sonhos que nós temos. Mas é muito claro e muito notado que é importante compreender a nossa realidade. Ao dormirmos, vamos ao mundo espiritual, ou pelo menos nos afrouxamos esses laços e muitas vezes interagimos com o mundo espiritual. Muitas vezes não interagimos, mas sonhamos por respostas fisiológicas. E ao voltar, confundimos uma coisa com outra. Graças a Deus, na maioria das vezes, nós não lembramos. Por quê? Não é importante viver duas realidades lá e aqui, ou ficar tentando descobrir o que fui, o que sou, baseado nisso. Haverá muita especulação, e eu posso mesmo eu provocar aquilo em mim. Se eu fico, um exemplo, foi um método de tortura muito triste, né, que foi feito por Hitler. Ele furava o braço das pessoas, né, como se fosse tirar sangue, e isso era perfurado mesmo, então sangrava, e assim que era furado, ouvia-se um gotejar em alguma coisa numa vasilha metálica, tic, tic, como se o paciente estivesse percebendo que ele está pingando sangue. Eu não sei se eles não acreditariam, porque se furar o braço de qualquer pessoa e você parar, ele estanca, né? Ele coagula ali das nossas plaquetas. Mas o que é interessante é o seguinte, eles ficavam lá sem ver que não era o próprio sangue e todos desmaiavam. Mas desmaiavam por quê? Por questões psicológicas. Não é que o desmaio era falso, ele fingia, não, ele desmaiava mesmo, mas sem uma causa fisiológica em si da perda de sangue. Então era uma causa mental. Ele falou, ai meu Deus, agora eu vou morrer, ai eu estou perdendo força, a minha vista está escurecendo. E aí ele perdia a consciência, ele perdia a razão por alguns minutos. O que isso quer se dizer? Que a nossa mente fértil, as nossas ideias vão influenciar demais nos nossos sonhos, até no nosso sonho acordado, na nossa vida do dia a dia. O que significa que nós não deveríamos fazer nada a não ser, lembrou, tenta entender o que quer dizer aquilo, tenta explicar de uma maneira melhor, tenta perceber se por acaso isso pode te ajudar em alguma coisa, e peça principalmente, ponha-se em comunicação com os bons espíritos, pedindo, vocês poderiam me ajudar, durante o sono é uma oportunidade ótima da gente ter, e muitas vezes você não termos a resposta claríssima, ó, é tal coisa, mas tem uma intuição, tem uma tendência mais forte para um lado, e não estava sendo no dia anterior, e isso lhe ajudará muito, tá bom? Tem algumas coisas lindas de Allan Kardec aqui que seria bacana a gente ler. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre, tá bom? Então, o sono é o estado permanente, temporário do que acontece permanente na morte. Vocês se lembram que no filme no filme não mostrou, no livro do André Luiz, o primeiro, Nosso Lar, o André uma vez sai de casa, ele tá na colônia, ele olha e se toma um susto danado, porque ele vê dois homens vindo, e parecia que tinha um escafandro, aquele negócio de mergulhador, uns fios que saíam da cabeça deles. O André corre para dentro apavorado e fala com Dona Laura.
E ela cai na gargalhada com ele. Por quê? Porque a dona Laura explica que aqueles eram espíritos missionários que estavam encarnados na Terra e que estavam ali trabalhando numa colônia espiritual do nosso lar. Mas como estavam encarnados, o André era capaz de ver esses liames, esses fios que não tinham os outros que estavam desencarnados. Então a única diferença é essa. Estando em emancipação da alma, nós estamos ligados ao corpo, vinculados. Esses liames não podem ser cortados, como eu já falei, senão a gente sai, alguém vai lá, corta e a gente morre. Não é assim, é o corpo físico que é responsável por manutenção da vida. Agora, se alguém for lá assassinar nosso corpo durante a noite, aí tudo bem, nós morreremos. Agora, então Kardec diz, ó, durante o sono acontece exatamente o que permanentemente vai acontecer na morte. Tiveram sonhos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Ó, tiveram sonhos inteligentes, ou seja, aquele que aproveitou a oportunidade de, estando encarnado, fazer uso da oportunidade de, em emancipação da alma, compreender, nossa, quando eu morrer, eu vou me desligar e vou embora. Portanto, para essa irmã que eu não me lembro muito bem o nome dela, que fica vigiando o corpo, não fica não é necessário, é um desperdício de oportunidade, de tempo, de condições de aprender no mundo espiritual, coisas que nós não temos condições de ter contato e aprender enquanto encarnados ou na hora de vigília, tá bom? Encarnados sim, porque passamos pelo esquecimento. E aqui, esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Quais esses? Os que aproveitam bem o tempo na hora da emancipação. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhe deparam concluídas, e quando voltam, morrendo na terra, ao mundo espiritual, voltam ao mundo espiritual e morrendo na terra, e encontram as obras acabadas. Olha que legal. É como se você vem de Londres para cá, para o Brasil, e volta, porque você mora em Londres, vem e volta. E você está construindo aqui uma obra, um berçário, uma clínica. Só que agora você vai mudar definitivamente para o Brasil. E quando você volta, a obra está acabada. Muitas vezes acontece isso. E nós somos trabalhadores desta obra, nós colaboramos para ela ser construída. Olha que beleza, que oportunidade que Deus nunca nos tira de servir, mesmo encarnados ao mundo espiritual. Aí ele vai dizer, ó, ainda esta circunstância é de molde a nos ensinar que não deveis temer a morte. Essa mensagem é profunda desse momento. Pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, aos mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres, imagina, mais baixos do que os que aqui têm na terra quando eles se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas dos que aqui professam entre vós. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes em nossa vida. Então, pessoal, para não passar muito do tempo, é uma delícia estar aqui, responder pergunta é uma delícia, ainda mais perguntas tão boas como vocês estão feito. Vamos concluir junto aqui o que nós podemos entender. Que nós somos corpo físico, ou estamos num corpo físico, e respondemos por ele. Tanto que se meu cérebro físico for lesado num acidente, Deus me livre, o meu espírito não consegue mais comunicar-me muito bem. Eu troquei o microfone aqui agora, vocês perceberam que ele estava dando uma chiadinha. O que significa? Que eu estava tendo uma dificuldade, a minha voz está saindo normalmente, linda como ela é, oh, que delícia falar isso. E aqui o microfone estava chiando. O microfone está com problema. É o meu cérebro físico, é meu braço, é minha mão, é meu corpo. Então, estando encarnado, nós somos também, entre aspas, corpo físico. Então, responderemos às condições fisiológicas. Não podemos deixar isso de lado. Devemos estudar, procurar explicações na ciência, por que estamos dormindo mal, acordando com tanta canseira, tão perturbado, o que está acontecendo? Muitas vezes resolve facilmente encontrando a causa aqui. Mas nós não nos resumimos somente isso. Somos também espíritos e passamos boa parte da encarnação, 1/3 da encarnação, em desdobramento ou emancipação da alma. E devemos muito bem aproveitar esse tempo, não ficando preso ao corpo ali do lado, somente isso, ou ir a situações de baixa espiritualidade, se relacionar com coisa ruim. Agora, como sei se eu não estou fazendo isso? Você gosta disso? Eu posso te oferecer um copo com água. Você tem duas opções, ou bebe ou não bebe.
Ninguém vai beber pinga se não gostar. Ninguém vai te oferecer a fazer algo que você não quer, tá bom? O próprio Espírito de Verdade diz Allan Kardec, nenhum homem ou mulher está constrangido fatalmente a fazer o que não quer. Não, não quer fazer, não quer. Ah, mas ele me obrigou a fazer. Não, você deve ter sido feito por algum interesse, por medo, por vantagens que ia receber, mas o teu pensamento sempre teve intocado, e no mundo espiritual sempre teve intocado. Ninguém consegue fazer você sair de um lugar se você não quiser sair, nem os bons espíritos. Eles até podem, mas não devem fazer, porque tirar na marra de um lugar onde você não está preparado para ir para outro, não compensa. E isso mostra nossa realidade, nossa condição. Tá bom, pessoal? Então, finalizando ali com Kardec, ó, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, encarnar entre vós. É aquilo que nós falamos. O sono é a porta que Deus lhe abriu para que se possam ir ter com seus amigos do céu. Olha que lindo. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam pela grande libertação, a nossa morte. A libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono, muitas das vezes. Tá bom? Então, ao voltar para o mundo espiritual, pessoal, vamos voltar felizes, vamos nos encontrar lá, vamos fazer as pazes agora com todo mundo aqui, e quando nós estivermos todo mundo junto, vai ser muito mais fácil se estivermos treinado aqui para morrer, e treinar para morrer é dormir bem todas as noites, e buscar Jesus, e buscar os amigos espirituais, nessa fase da emancipação da alma. Marise, muito obrigado pelo carinho que você tem, viu? Esse grupo é muito legal, as perguntas são muito boas, eu fico muito feliz de poder participar com vocês. Muitíssimo obrigada pela sua presença mais uma vez, sempre é com alegria muito grande em nossos corações, compartilharmos a aprendizagem com esse modelo de interação uns com os outros. É uma alegria muito grande de você estar conosco e gratidão pelo seu tempo de estar conosco, né? Que nada, é uma alegria, eu me sinto tão privilegiado em poder estudar, conversar com vocês, ter contato, me faz muito bem. Pode ter certeza que vocês me estão fazendo um bem enorme. Você é uma pessoa muito bacana, Eurice, muito carinhosa comigo, e sempre me convida, que me deixa muito feliz. Se quiser marcar outra, estou à disposição, viu? Já estou com a agenda na mão. Ah, que delícia, minha irmã. Mas antes que a gente encerre, eu só vou passar rapidamente para uns avisos, né, que nós estamos encerrando esse nosso programa do lockdown hoje, né? Então, nós vamos passar agora brevemente para todos que nos acompanham, a maioria já tem um conhecimento, mas a partir de amanhã, nossa programação será a seguinte: amanhã, segunda-feira, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo online sobre pensamentos e obsessões espirituais, e amanhã à noite o tema será como se libertar das influências espirituais, a partir das 8 horas da noite, online, todos podem participar. A partir desta quarta-feira, dia 2, depois do nosso estudo em inglês, às 5h20, à noite, a partir das 8 horas, nós estaremos iniciando um estudo interativo online, Mediunidade em Minha Vida. Todos podem participar pelos nossos canais de transmissão, pelo Facebook e também pelo YouTube. E o nosso estudo, que anteriormente, dos sábados do estudo de André Luiz, a partir da próxima semana, vai passar para domingos à noite, a partir das 8 horas. Por quê? Porque nós conseguimos trocar a atividade de domingo para sábado. Então, a partir deste sábado, dia 5, nós estaremos voltando com um dia de atividade presencial, que é a reunião pública, a partir das 4h45, conseguimos antecipar. E também, a partir das 4h45, estaremos também dando continuidade com o trabalho da educação espírita infantil em inglês, como sempre tem sido. Então, todos estão bem-vindos, registrar o dia e registrar o nosso retorno com esse programa novo, então, para nós. Então, com isso, não sei se você tem algo a dizer, estamos chegando no término desses momentos muito felizes, mas tudo que é bom também acaba, né? Ah, que gostoso. Eu acho bacana, Maria, você comentando, e às vezes certas palavras em português até faltam e você fala em inglês. Assim, é mais fácil. É muito bacana isso. Você tem... Né?
Parece que o inglês é até mais... explica certas coisas, usam palavras melhores. Tem aqui o supla, ele muito usa essas situações também. Aí ele fala uma palavra em inglês, fala, eu não tenho em português uma palavra que signifique muito bem. Mas eu só queria dizer isso mesmo, agradecer demais, desculpa passar um pouco do tempo, mas é porque acho tão importante, é tão prazeroso estar aqui com a gente, e cada um está na sua casa, podendo continuar, né, o que não pôde ficar, mas assistam depois, e parabéns pelos estudos, e esse tema que você falou, que vai ser acho que amanhã à noite, né, como se livrar da obsessão, é muito importante, pessoal, assistam, porque vocês vão ver o quanto que é interessante a gente não ter vínculo com quem quer nos prejudicar, ou a gente ficar nessa situação, e é só nós nos desconectarmos com ele. É que nem você pegar e tirar o fio que está conectado a você. Você está tomando choque num fio, tira ele de você. Você não vai desligar a energia, você não vai fazer nada para o outro. Você só não vai ficar mais conectado. Desliga o telefone. Para de conectar com ele. É mais ou menos essa informação e vai fazer nos vivermos mais felizes. Com certeza. Então, vamos encerrando. Seria possível você fazer a nossa prece de encerramento? Com certeza, Vanessa. Com certeza, faço com todo o carinho. Vamos lá, meus irmãos, nos unirmos em qualquer parte que estejamos, em Londres, aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, para nós estarmos juntos em amor de Jesus conectados. Senhor Jesus, mestre de amor infinito, muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estar aqui reunidos com esses irmãos de outro país para conversarmos sobre o Evangelho, as leis de Deus e a vida feliz que queremos ter. Todas essas informações trazidas pelos bons espíritos nos são muito valiosas se soubermos colocá-las em prática através do nosso estudo, do nosso dia a dia, de nossas percepções e bom senso. Então pedimos a todos os anjos da guarda de cada um dos encarnados aqui que estejam conectados conosco, que nos instruam, que nós possamos nos abrir a eles para que sejamos filhos cada vez melhores. E assim, quando na verdadeira volta ao mundo espiritual e não somente na emancipação da alma, quando voltarmos definitivamente ao mundo dos espíritos, possamos receber este abraço deste irmão e ele dizer, parabéns, meu irmão, você voltou muito melhor. Conseguido isso, terá valido a pena cada segundo vivido aqui na Terra. E façamos isso em família, em união, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai amado, por tornar a vida possível, nos dar de presente e nos amar tanto assim. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a você, a todos também que estiverem conosco ali junto, nessa comunhão de consciências aprendendo. Gratidão, paz a você e sua família. Até uma próxima, viu? Fique com Deus. Obrigado. Beijo para você, minha irmã. Fica com Deus. Bye, bye.